aula 14, se eu não me engano. Aula 14 aqui com o Renato Romão, na nossa 7ª semana aí do Zero ao Herói. Faltam poucas semanas para a gente acabar. E não sei como que eu classifico as próximas semanas, mas o negócio vai ficar vai ficar tenso aí. Tem muita coisa legal para ver, bastante conhecimento em poucas semanas. Semana que vem o Pedro vai estar ensinando para a gente Power BI. Aí na semana seguinte tem o Alisson, Eduardo Amaral, tem bastante coisa ainda para a gente ver, mas não vamos roubar muito tempo não. O show hoje é do Renato Romão. Renato, obrigado pela primeira aula em Automate. Eu estou empolgado aí por essa segunda aula, hein? Acho que não sei se tem condição de ser melhor do que a primeira, porque a primeira já foi muito boa, né? Que é Mas isso. vai ser muito legal. Obrigadão. Show, obrigado novamente, Vitor, e todo mundo da organização aí pelo convite. Boa noite novamente, pro pessoal que acabou de entrar. Então a gente vai dar andamento na aula que a gente fez há 2 dias atrás, que a gente falou bastante sobre Power Automate, começou a entender bastante sobre a ferramenta. Lembrando, deixando aqui aberto o espaço para vocês, se vocês quiserem mandar as perguntas no chat novamente, se vocês quiserem tirar suas dúvidas, ou abrir o microfone, abrir a câmera, fiquem à vontade, ou até mesmo levantar a mão aqui dentro do Teams. A ideia é que seja um bate-papo mesmo para vocês conseguirem crescer com a ferramenta, tá bom? Então a gente falou sobre o Power Automate, que é uma ferramenta de automação de processos, independente se os processos são locais ou de forma online. Eu mostrei para vocês o início do fluxo, então como que funcionava o fluxo, como que era a ferramenta, caso vocês quisessem iniciar já com a ferramenta do Power Automate, criasse conta também, mandei o link para vocês do Power Apps Developer Plan. Se alguém não pegou, não estava na aula passada, eu vou mandar aqui no chat novamente, porque é um link gratuito, onde vocês conseguem criar o ambiente de vocês, vocês conseguem utilizar para criar o ambiente de vocês, e vocês conseguem simular as mesmas coisas que a gente fez no começo da aula passada, tá bom? Então, a aula passada a gente veio aqui, criou uma nova solução dentro do make.powerapps.com, ou pode ir dentro do Power Automate também, a mesma coisa. A Microsoft unificou essa parte. Então, se você entrar make.powerautomate.com, hoje a aula vai ser 100% prática. Semana passada, na aula passada, a gente falou, foi bastante teórico também. Então, se você vir aqui dentro, deixa eu trocar o idioma para ficar mais fácil para vocês. Para português aqui. Então, dentro do make.powerautomate.com, se você vem em soluções aqui no lado esquerdo, é o melhor lugar para você organizar todos os seus fluxos, suas automações, seus aplicativos. Eu comentei com vocês sobre a parte de... Deixa eu trocar de ambiente aqui. Não, esse aqui não. Eu comentei com vocês também que a parte de solução acaba sendo bastante útil para definir algumas nomenclaturas internas que ficam sempre armazenadas dentro das suas automações, dentro dos seus produtos, e isso acontece através de todos os produtos, principalmente do Power Apps, a parte do Dataverse também. Então fica esse rastreio falando que você que foi o criador ou autor daquela solução. Então a gente entra aqui dentro da nossa solução demo, Zero to Hero. Se você não criou, só ir lá e criar nova solução, não tem problema, super simples. Nós criamos um fluxo do zero chamado controle de horas. Então foi o primeiro fluxo que a gente fez. Vou selecionar ele aqui sempre que você está abrindo pelo make.powerautomate.com, você clica em editar, ele abre uma nova guia. Dentro do Power Apps é uma experiência um pouquinho diferente, que você tem a opção de você selecionar se você quer abrir ele na mesma aba ou numa aba externa. É a única diferença, mas a experiência é a mesma no geral. Legal? E o nosso fluxo, então, que a gente criou na aula passada foi disparar manualmente. Eu clico no botão e ele dispara o nosso fluxo. E logo em seguida ele pega e registra aquelas informações ali. Então, para a gente avançar um pouco, a gente viu, também só para recapitular, a gente viu que sempre a primeira ação dentro do meu fluxo é sempre o gatilho, aquilo que vai disparar o meu fluxo, e a segunda ação em diante é sempre as ações que a gente tem dentro do nosso fluxo, que pode ser em cascata ou não, legal? Então, esse foi o fluxo que a gente tinha criado, uma entrada de projeto, e só uma ação de compor que a gente usava como coringa. Agora a gente vai fazer novas informações, a gente vai solicitar novas informações para o nosso fluxo. Além disso, a gente vai criar algumas condições, vai criar algumas
condições diferentes, validações e tudo mais. Vou criar aqui uma nova entrada, então. E dentro dessa entrada eu posso ter, por exemplo, um arquivo, posso pedir um arquivo, por exemplo, para ele. Além disso, posso perguntar, por exemplo, ah, uma data, por exemplo. Então, vou selecionar um projeto, um novo projeto do tipo texto, uma nova entrada do tipo arquivo e uma nova entrada do tipo data. Lembrando que esses nomes de entradas você pode alterar. Então, o conteúdo do arquivo você pode colocar aqui, por exemplo, arquivo adicional, por exemplo. E a data do disparo você pode colocar, por exemplo, data de início. E se você quiser colocar uma data de fim, você pode criar uma outra entrada aqui chamada data de término. Legal? Lembrando, sempre, até coloquei com acento aqui para dar um alerta para vocês. Lembrando que dentro do fluxo e automações, eu, por padrão, eu nunca utilizo entradas, principalmente quando é fluxo manual, assim. Eu não recomendo vocês utilizarem tanto espaço entre as palavras, quanto acentos que a gente tem no português, porque isso pode afetar como você vai trabalhar depois. Isso pode afetar e pode ficar mais complicado de você trabalhar. Então, no geral, como que eu faço a padronização das minhas automações? Eu sempre faço, coloco espaço, sem espaço, e na próxima palavra eu sempre coloco em letra maiúscula. Então, tirando data de início, por exemplo, que o D não é uma palavra principal, eu sempre coloco dessa forma. Assim fica mais fácil de você não se confundir, não ter problemas com acento, porque isso é um problema bem comum quando a gente está trabalhando com soluções que vêm lá de fora. Soluções em inglês, elas não estão preparadas para aceitar o nosso tipo de pontuação, tá bom? Outra coisa bem comum que eu acabo fazendo, em todas as minhas ações, fluxos, no geral, eu sempre dou nomenclaturas diferentes. Isso ajuda você a padronizar o que você tem dentro do fluxo. Então, por exemplo, ele vai estar escrito disparar um fluxo manualmente, mas você não sabe para que você está pedindo aquelas informações. Às vezes não fica muito claro, por exemplo, o que você tem dentro da seção de compor. Se eu fiz o fluxo, eu sei o que eu fiz. Mas imagina se, por exemplo, o Vitor pega para editar esse fluxo daqui a 2 semanas. Ele assistiu a aula, mas ele pega para editar daqui a 2 semanas. Talvez para ele não faça sentido o que é compor, ou para ele por que eu usei esse compor. Então, o que eu sempre faço por padrão é sempre defino o nome das variáveis, o nome das ações, de forma que fique mais fácil e fique intuitivo até para mim, que vou editar esse fluxo daqui a 2 anos, por exemplo, fique fácil de dar manutenção. E uma das formas de você fazer isso é você clicar nas 3 pontinhos sempre de cada ação e você sempre vai ter a opção de renomear. Então, dentro da renomeação, eu sempre deixo um padrãozinho escrito o nome da ação original, porque fica fácil da pessoa, se ela precisar replicar aquela mesma ação dentro do fluxo, ela já sabe qual que é o gatilho, qual que é a ação que a Microsoft tem ali por padrão. Então, o nome é compor, padrão, foi o que a Microsoft definiu. Eu sempre coloco um traço e eu coloco o motivo que eu estou utilizando aquela informação. Então, aqui eu posso colocar assim, título do projeto e dou um Enter. E pronto. Basicamente você definiu e ficou mais fácil, ficou de forma visual, mais fácil de você enxergar o que você está trazendo dentro daquela informação sem ter que abrir a ação. Porque no geral, quando você está trabalhando com Power Automate, você sempre vai trabalhar de forma resumida, senão seu fluxo vai ficar gigantesco e você nunca vai enxergar nada na sua tela. Então, uma forma de você resumir e ficar mais fácil, ficar intuitivo, é você trabalhar com esse tipo de informação. Além disso, tem uma opção dentro do Automate que a gente pode adicionar comentários. Em alguns casos, quando a gente tem fórmulas muito complexas, que foi uma coisa que o Marcos comentou na última aula, foi a parte de expressões. Eu mostrei para vocês que sempre dentro de uma ação, então a gente tem o nosso gatilho, que é a nossa ação inicial, e a gente vai ter as nossas ações aqui para baixo. Então, as nossas ações. Sempre da ação dessa ação aqui, eu consigo pegar todos os valores que vêm de cima. Essa daqui eu consigo pegar tudo que vem daqui para cima. Então, você sempre vai pegando em cascata os dados no conteúdo dinâmico que a gente tem disponível. Então, se eu precisar agora, por exemplo, a informação que eu criei nesse compor aqui, nesse textinho de compor, eu venho no conteúdo dinâmico, só clicar nele aqui ele já aparece. Eu consigo pegar, por exemplo, data de início que eu criei, data de término e arquivo adicional.
Então, essas informações estão disponíveis para mim. Só que também a gente também tem a opção de trabalhar com expressões, que é uma forma de você manipular aquelas informações. Imagina que a data de início, ela vai vir, normalmente a Microsoft retorna as informações de data, assim, normalmente 23, hoje é 15, opa, mês 6. Aí ela retorna T, aí o horário é 7:13. Aí vamos colocar que é 20 segundos e coloca Z. Então, normalmente, os padrões de data da Microsoft sempre vêm assim. E às vezes você não quer retornar essa data assim, às vezes você precisa mandar essa informação por e-mail. E para você manipular essas informações, você vai ter que usar expressões. Você até tem ações e conectores de converter data, mas em alguns casos, para ficar mais rápido o seu fluxo, você vai utilizar expressões, que às vezes fica mais viável. Então, uma das formas de você trabalhar com esse tipo de informação é você usando as expressões. Só que, quando você utiliza as expressões, normalmente. Deixa eu até remover esse projeto aqui. Então, vou usar uma expressão só para vocês verem aqui. Eu vou colocar aqui informação de data de início, depois eu vou ensinar vocês como que faz. Então, eu vou colocar aqui data de início. Colocar mês aqui. Colocar ano. Vocês podem ver aqui, ó. Eu coloquei uma expressão rápida só para mostrar para vocês. Eu coloquei uma formatação de data para ele converter essa data que a gente tem aqui no texto, que a Microsoft provavelmente vai retornar para a gente, para ele ficar bonitinho, para ele ficar 15/6/2023. Então, eu saí dessa informação para essa aqui. Se alguém pegar aquele texto, como que ela sabe que ela está utilizando essa fórmula? Você tem que normalmente passar o mouse em cima da fórmula, aí você vai ver toda a fórmula que existe ali. Deixa eu ver se dá um zoom aqui, vai aparecer. Vai ficar pequenininho, mas dá para ver aqui. Ele está utilizando as fórmulas aqui para mim. Então, uma das formas de você fazer também e viabilizar esse tipo de coisa dentro do comentário é para facilitar para outra pessoa que for dar manutenção, ela saber que tipo de fórmula está sendo utilizado ali, ou por que que você criou aquela lógica. Então, normalmente eu adiciono o comentário. Então, dentro do comentário tem como você adicionar tanto os comentários aqui do lado esquerdo, quanto os três pontinhos aqui, ó, adicionar uma nota. E se adicionar uma nota, você pode falar assim, por exemplo, essas são, eu formato a data para dia, mês e ano. Então, você pode colocar uma nota, então fica mais fácil para a pessoa visualizar. Ah, e se eu quisesse colocar a fórmula ali, também dá. Uma das coisas que você consegue fazer sempre com o Power Automate é, se seleciona sempre dentro do campinho, você consegue dar um Ctrl A, que você vai copiar tudo, ou você tenta selecionar tudo assim, ó, clicando e selecionando tudo. Ctrl C, você der Ctrl C, e você colar em qualquer bloco de notas, você vai ver que ele formatou a expressão que eu tinha ali dentro. Então, essa expressão, ela veio dessa forma. Então, uma das coisas que você pode fazer é, por exemplo, copiar esse conteúdo aqui, por exemplo, e colocar como uma nota também. Então, a fórmula que eu estou utilizando é essa daqui. Então, qualquer pessoa que olhar aqui, ela não precisa abrir a fórmula para tentar entender. Ela consegue diretamente pela nota, consegue enxergar esse tipo de coisa. Então, sempre que a gente está trabalhando com o Power Automate, a gente tenta, não só o Power Automate, no Power Apps é a mesma coisa, a gente consegue renomear os controles e tudo mais que a gente tem dentro do Power Apps. Aqui é a mesma coisa. A gente tenta facilitar para, se a gente for trabalhar daqui a 6 meses, ou daqui a 2 anos, ou outra pessoa for dar manutenção, fique muito mais intuitivo. Então, essas são as configurações mais comuns de ser utilizada, renomear o comentário e também a parte de notas. Legal? Essa parte de copiar, a gente tem dentro dos três pontinhos também, a parte de copiar para a área de transferência. É legal porque às vezes você precisa duplicar essa ação aqui. Então, às vezes você errou aqui, não era para ter colocado aqui, era para ser um pouco mais para baixo. Tem a ação de mover da própria Microsoft, você consegue movimentar a ação de um lado para o outro. Deixa eu criar uma outra ação aqui para vocês, ó. Criar um outro compor aqui, só para mostrar para vocês. E aqui, ó, quando a gente tem dois compores, por exemplo, a gente pode clicar em um e arrastar e jogar ele para baixo. A gente pode fazer esse tipo de movimentação. Mas, em alguns casos, a gente precisa copiar, por exemplo, e jogar não só dentro do mesmo fluxo, mas para um outro fluxo. Imagina que você está trabalhando com o Power Automate e você falou assim, nossa, legal, esse fluxo
ele tá muito da hora e eu queria fazer isso no outro projeto que eu tô fazendo. Ao invés de você criar ação por ação e tudo mais, você pode simplesmente copiar aqui, abrir o outro fluxo que você estiver trabalhando. Então a gente pode vir num outro fluxo aqui, ó. Vou dar um outro fluxo aqui só para mostrar para vocês. Vou criar um fluxo do zero. Vou dar um aqui, ó, nova ação. Então cria um fluxo do zero, sem título, sem nada. Nova etapa. A partir do momento que você tem os conectores aqui, ó, você pode ver que tem minha área de transferência. Então fica muito mais fácil de você clicar aqui, ó, ele fala, ó, economize e colhe os códigos que você já existe. Você vem aqui, dá um copiar, vem aqui e ele já aparece para você, automaticamente. Se você tiver em navegadores diferentes, você só você aperta o copiar aqui, ele fica no seu Ctrl C. Você chega aqui e dá Ctrl V, ó. Se eu der o Ctrl V, ele vai criando outros, ó. Você pode ver que ele está criando vários, ó. Porque ele está na minha área de transferência, ele está no meu Ctrl+C, Ctrl+V. Então você consegue trabalhar isso de copiar de um lado para o outro e reutilizar aquilo que você já fez. O Thiago levantou a mão. Se quiser abrir seu microfone para perguntar, fica à vontade. Ou mandar no chat também. Fala aí, Renato, beleza? Beleza? Renato, isso daí está sendo muito importante lá no meu trabalho, aprender a mexer com essa ferramenta. Uhum. A minha pergunta não é nem direcionada ao que você está fazendo, mas assim, onde que eu posso estudar? Porque eu tentei achar algo, principalmente do Automate Online, porque para mim, que sou leigo, foi muito confuso a criação, os blocos, o encadeamento dos blocos, o que eu preciso fazer até sei na maioria das vezes, mas Uhum. eu não consigo entender a ferramenta com aquelas milhões de opções que ele me dá. Uhum. Aí a minha pergunta seria essa: onde que eu consigo estudar para aprender isso? Boa, boa. Primeira opção que você tem é a parte do Microsoft Learn. Então, aqui dentro, na parte do início do Power Automate, tem as opções aqui para cada nível. Então, você clica em ver tudo, por exemplo, na página inicial, abriu a documentação em inglês aqui, deixa eu trocar para português. Dentro do Microsoft Learn tem uma série de conteúdos super interessantes do Power Automate. Inclusive, está rolando o Cloud Skills Challenge, então se vocês ainda não participaram, participem, que dá direito a uma certificação, a um voucher de certificação, né? Mas aqui dentro do Microsoft Learn tem uma série de conteúdos super interessantes aqui. Então, se por exemplo quer trabalhar só com Power Automate, você pode remover aqui os filtros do lado esquerdo, não só o Power Automate, mas tem todas as ferramentas da Microsoft. A Microsoft está usando isso como a documentação principal dela, tanto que se você entrar dentro de qualquer conteúdo de documentação, você vai ver que a URL agora é o learn.microsoft.com. Então, nesse link vai ter todos os conteúdos da Microsoft, de todas as ferramentas, de todas as tecnologias. Então, aqui dentro, a Microsoft ela está postando conteúdo, inclusive em português, e você consegue ver cada módulo. Então, se, por exemplo, você entender sobre aprovação fluxos de aprovação, automação de processos, o que você pode fazer para validação, primeiros passos para o desktop. E aqui, ó, são conteúdos de 37 minutos, alguns são de 4 horas, ó, esse aqui são um módulo de 4 horas. E dentro de cada módulo, e são 152 módulos. Dentro de cada módulo, você ainda tem uma série de aulas. Então, aqui você tem exercícios para você praticar e verificação de conhecimento também. Então, ao término de cada módulo que você fizer, você pode verificar o conhecimento e recomendo você fazer sempre conectado com a conta da Microsoft. Seja a sua pessoal, porque da empresa é legal você conectar porque está dentro da empresa. Mas se você trocar de empresa, isso não é legal porque daí você perde todo o histórico que você teve. E essa informação e essas completar módulos a Microsoft vai te dando bônus também, você vai ganhando vouchers para fazer algumas coisas, comprar algumas coisas na loja da própria Microsoft, mas é interessante que tem uma documentação completa de todas as ferramentas lá. Beleza? Não, beleza. É porque eu cheguei até a entrar no Learning, mas como eu disse, né, eu sou leigo, então eu fiquei Uhum. perdido porque eu ainda sou cabeça antiga de ter um passo a passo, sabe? Uhum. Assim, eu sou zero. Ó, faz Uhum. isso, depois intermediário, depois, entendeu? E Sim. aí eu vi várias coisas e falei assim, gente, por onde que eu começo, entendeu?
Sim, sim. Por isso, assim, pelo menos lá na empresa, como a gente mexe com Power BI e tudo mais, eu acredito que a parte online, né, o Automate Online seja o ideal, né? Porque, pelo que me contaram, o desktop você precisa do computador estar ligado. Não sei nem se isso é Isso verdade. mesmo. Isso. Mas, então, online para a gente seria melhor. Mas falta, pelo menos para mim, tanto para o Automate como para o Dataverse, saber aonde estudar. Entende? Não é nem falta de má vontade, não. Mas Sim. por ter tanta coisa, eu pelo menos fico perdido. Sim, uma das coisas que tem dentro do Learn também é a parte de roteiro. Então, dentro do roteiro, a Microsoft te dá alguns roteiros falando, ó, como que você consegue aprender do zero até o intermediário em Automate Desktop. Aí tem aqui, dentro desse roteiro, vão ter vários módulos. Então, ela vai falar, primeiro você precisa entender o que é Automate Desktop. Depois, os princípios básicos. Aí ela vai com aula por aula. Então, é um agrupamento de módulos também. Então, é uma forma de você fazer para você entender o passo a passo. Inclusive, dentro desses roteiros, normalmente a Microsoft usa para a parte de certificação. Então, por exemplo, para alguém tirar uma certificação PL900, a Microsoft usa um roteiro da PL900. Então, primeiro você estuda Power Automate, Power Apps, depois Dataverse, depois Power BI, aí você está pronto para tirar a PL900, por exemplo. Então, esses roteiros, aqui do lado esquerdo, você consegue fazer um filtro e você consegue identificar aquele roteiro que faz mais sentido para aquilo que você quer aprender. Então, Power Automate Desktop ou relacionado a só trabalhar e compartilhar com Automate ou outra coisa nesse sentido. O O Márcio online aí levantou a mão. tem? Você sabe dizer? Sim, sim. Se você filtrar por Power Automate, aí vai ter qual que é o nível que você quer, né? Você quer iniciante, intermediário, avançado, tá? Para você filtrar tudo. Roteiro de aprendizado. E aqui, ó, tudo está relacionado ao Power Automate. Então, são 27 resultados. E você pode filtrar, por exemplo, por ordem alfabética. Então, tem todos os conteúdos aqui, ó, relacionado a automatizar um processo local, começar a utilizar os botões do Power Automate, conquistar experiência com Power Automate Desktop, criar conectores personalizados, ó, 4 horas de conteúdo aqui, ó, 5 horas de conteúdo, 5 horas aqui. Então tem bastante coisa. Beleza, Fabio. Nada. Márcio, você levantou a mão? Sim, eu estou pegando os vídeos que tem na Amazon, no próprio link, no próprio Make Power Automate, se você procurar, lá embaixo tem sempre um ícone para Learning, e aí você pode fazer as escolhas ali, como o Renato explicou muito bem. Eu sugiro também dar uma procurada nos YouTubes dos MVPs. Tem muito cara bom aí publicando coisa gratuita e dando aula tipo hands-on. E o Gustavo Moraes, embora o canal dele esteja meio adormecido, mas logo vai entrar vai voltar a produzir mais aulas, né? Tanto que tem lá já há um impulso bastante significativo. Sim, uma boa. E essa parte do bot também, dentro do Automate também, a Microsoft tem atualizado para fazer essa conexão com informação dentro da documentação e tudo mais. Então é interessante você aproveitar tudo que a Microsoft oferece mesmo. Beleza? Então, avançando aqui, a gente tem essas ações, então, de editar, comentário, copiar para a área de transferência, que são bem úteis. Essa parte de configurações aqui, ela vai variar muito de ação para ação e gatilho para gatilho. Nem sempre são as mesmas informações. Eu vou mostrar mais relacionado ao SharePoint, por exemplo, que é uma coisa muito útil, e também para algumas ações específicas que fazem com que você avance também. Essa parte de configurar a execução depois eu já vou mostrar para vocês como funciona. Código, esse aqui não recomendo vocês utilizarem, é mais para quem está trabalhando de forma muito mais avançada. E excluir, normal, se você quiser excluir alguma ação que você fez aqui, não está utilizando mais, legal? Então, foram as primeiras ações aqui que a gente fez no nosso fluxo. Renato, quero começar a avançar então dentro do Power Automate. Normalmente eu recomendo sempre para você avançar dentro do Power Automate, você criar uma etapa chamada escopo. Deixa eu ver se ela está em escopo como português mesmo. É escopo. Mas em inglês é escopo, então é a mesma tradução. No geral, o que esse escopo funciona? Você pode ver que ele é um meio marrom alaranjado aqui.
Essa ação de escopo a gente usa bastante e eu recomendo vocês utilizarem bastante como forma de você organizar o seu fluxo. Então, assim como a gente tem a parte de renomear ações para a gente deixar isso de forma muito mais clara, a parte do escopo também. Então, o escopo vai fazer com que o seu fluxo fique muito mais organizado. Então, por exemplo, uma coisa que dá para fazer aqui, por exemplo, com essa parte de escopo, eu seleciono o escopo aqui, e dentro do escopo você coloca uma série de ações ali dentro. Então, tudo que eu estou trabalhando, por exemplo, imagina que eu estou trabalhando com um fluxo e ele vai ter a parte de criar. Vamos pegar aqui, vou fazer um roteirinho aqui do que a gente pode ter no nosso fluxo, que a gente vai fazer agora com vocês. Então, nosso fluxo, no geral, esse fluxo aqui de controle de horas, ele vai receber as informações de entrada, então ele vai começar o fluxo com dados. Então a gente tem projeto, arquivo e data de início de data de término. A gente precisa, de repente, eu vou fazer uma conexão com o SharePoint, eu vou fazer com uma do Dataverse para mostrar para vocês a diferença, como que funciona cada uma. Então a gente vai conectar, por exemplo, a gente vai salvar as informações no Dataverse, salvar as informações no SharePoint. E também uma outra coisa que a gente vai fazer antes disso, sempre que a gente está começando um novo fluxo ali, a gente pede para ele, por exemplo, qual que é o projeto. E para a gente saber qual que é o nome do projeto, combinar de repente um código de projeto com o código realmente com aquelas informações que a gente tem no projeto, para a gente salvar no Dataverse, por exemplo, ou salvar dentro do SharePoint, a gente precisa buscar essas informações. Então a gente vai buscar os dados do projeto dentro do SharePoint. Legal? Então, há algumas ações que a gente vai fazer. E além disso, no final, a gente vai mandar o e-mail. Então, enviar um e-mail com todos os dados para o gerente. Legal? E basicamente são 4 ações principais. Esse é um fluxo muito comum da gente fazer. Só que às vezes o gatilho muda. Às vezes o gatilho é quando uma resposta é enviada no Microsoft Forms, quando o e-mail é recebido. Então vai variar dependendo do gatilho. Mas no geral as ações são bem parecidas que a gente trabalha no nosso dia a dia. São projetos bem comuns. Então, normalmente a gente vai ter 4 ações. Normalmente não. Nesse caso, a gente vai ter 4 ações. Buscar, salvar informações de 2 bases diferentes e enviar o e-mail. Para eu não fazer essas ações todas aqui dentro do meu fluxo e ficar 20 ações aqui, não vai ficar ruim porque são 20 ações, são poucas. Mas imagina que a gente começa a trabalhar com condições, com validação, precisa buscar uma informação ali e o meu fluxo começa a crescer. Vai ficar difícil de visualizar. E até pegando um exemplo de um projeto que eu tinha, que foi feito recentemente, não foi eu que fiz, foi um projeto que trabalharam nele e eu peguei para fazer a melhoria. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui do meu lado. E eu ia mostrar para vocês. Por quê? Você começa a trabalhar com fluxo, vai trabalhando, o fluxo pode ficar gigantesco e fica insustentável depois. Por quê? Porque tem muitas ações e esse fluxo chegou a bater 500 ações e toda vez que você precisava abrir, eu tô com uma máquina boa e essa máquina demorava mais ou menos 1 minuto, 2 minutos para abrir, porque o fluxo estava gigantesco, não era um fluxo bom, mas porque foi criado de forma errada. E o criou de forma errada, já era, não tem muito o que fazer. Porque uma vez criado, você vai ter muito retrabalho para você fazer todo o trabalho para reestruturar essa automação. Então, tô abrindo ela aqui, ó. Você pode ver que ela vai demorar um tantão para carregar aqui. Mas é um fluxo que tem 500 ações. Esse fluxo foi desabilitado. Eu recriei ele de uma forma mais organizada, porque ele estava insustentável de ser trabalhado. Mas imagina, olha aqui como estava o fluxo. O fluxo basicamente era esse. Ele começava aqui com um gatilho do SharePoint, por exemplo. Vinha uma série de variáveis. Então, tinha uma série de variáveis que hoje em dia não tem necessidade de você fazer o trabalho, porque a variável dentro do Power Automate você vai criar uma variável para você começar a trabalhar aquelas informações. Então, assim como o Power Apps, você pode criar variáveis para definir cor, imagem, essas coisas assim. Dentro do Power Automate é a mesma coisa. Você pode definir uma variável no começo
para depois você utilizando ela e aquele conteúdo ficar de forma dinâmica dentro da sua automação. Então ele fez ações em paralelo para evitar, mas olha a quantidade de variáveis. Então tem muita variável desnecessariamente. Ele criou uma série de coisas ali, e essas informações tudo vem dessa ação do SharePoint. Então não faz muito sentido ele criar uma variável, sendo que o conteúdo já está no gatilho. Então é só para duplicar o esforço mesmo. Além disso, estava utilizando a parte do escopo também, mas ó, se você vai abrindo aqui, ó, tem uma série de ações, uma série de ações. E se abre mais, cada vez vai ficando pior. Fica insustentável. Imagina para dar manutenção isso. Não dá para dar manutenção. Então, para você evitar esse tipo de coisa, a gente começa a trabalhar com a parte de escopo, que fica muito mais organizado. Você consegue definir aquelas ações ali dentro. Então, escopo, a gente vai renomear o nosso escopo aqui. Vou clicar nesses 3 pontinhos, renomear. E o nosso escopo vai ser buscar dados do projeto dentro do SharePoint. Primeira ação que a gente vai fazer aqui. Sempre no título, evite um título muito grande também para não dar problema na hora de buscar seu fluxo ou de usar as variáveis. Então, se você puder resumir também os títulos, fica melhor. Mas nesse caso não tem problema, é só um exemplo para vocês. Então, primeira ação que a gente vai fazer é buscar os dados de um projeto dentro do SharePoint. Vou adicionar uma ação aqui dentro. Vou colocar SharePoint. E aqui, ó, tem o conector do SharePoint. Posso selecionar ele aqui. SharePoint é uma forma de a gente armazenar dados, não recomendo vocês utilizarem o Dataverse, que vocês já aprenderam também. E aqui dentro do SharePoint a gente tem várias ações, a gente tem adicionar um anexo, a gente tem aprovar a solicitação, a gente tem copiar arquivo, copiar pasta, criar item, uma série de coisas aqui. E um dos itens que a gente tem uma das ações, né, é o obter itens, que são obter registros ali dentro do meu SharePoint. Vou selecionar essa ação aqui. E você pode ver que ele pede o endereço do site, o nome da lista, que são informações obrigatórias. Lembrando que são entradas e todas as entradas vai ter outras saídas, vai depender muito do conector que você está utilizando. Se você clica em opções avançadas, você pode ver que ele tem consulta de filtro, ordenar, superior, uma série de coisas que a gente tem dentro do SharePoint. Eu vou mostrar a diferença de cada um, principalmente pensando em performance, porque isso não só para o SharePoint se aplica ao SharePoint, mas se aplica também ao Dataverse, que a forma como você busca afeta a quantidade de tempo que vai ser perdida ali dentro do seu fluxo, que às vezes é perdido de forma desnecessária. Vou pegar aqui um SharePoint, eu acho que eu tenho um site de exemplo aqui. Acho que eu tenho o Renato Dev. Renato Dev, tem aqui. Tem um site de desenvolvimento que eu vou utilizar ele para gente, só para mostrar para vocês a de teste, tá bom? Eu acho que eu tenho clientes aqui. Eu tenho uma série de clientes aqui. Vou duplicar isso aqui tudo, só para ficar uma lista bem grande. Só para ficar com muito conteúdo para vocês verem a diferença de performance e tudo mais. Porque em alguns casos, com 100 registros, talvez não veja tanta diferença assim. Mas quando você está trabalhando com 5.000, 2.000, 10.000, 20.000 registros, aí você começa a ver o quão seu fluxo pode ser afetado dependendo da forma como você fez. Então, eu coloquei bastante registros aqui dentro da minha lista de clientes. É só um exemplo, né, para a gente trabalhar. Vou selecionar o link do meu site, né? Você poderia buscar do Excel, por exemplo, não tem problema. É só um exemplo para vocês para mostrar as ações aqui dentro do meu fluxo. Ele sempre vai mostrar todos os sites que eu tenho disponível, mas eu vou utilizar esse site aqui principal. Colei aqui, ele já tem a opção do Renato Romão Dev. Posso selecionar essa informação aqui, que é o meu site principal que eu vou utilizar hoje aqui. Além disso, selecionei o nome da lista, ele vai carregar todas as listas que eu tenho dentro do meu site e eu vou utilizar essa de clientes, que é uma lista antiga que eu tenho dentro desse site para mostrar para vocês de exemplo. Legal? E você pode ver que obter itens, não está claro também essa ação, o que eu preciso fazer. Vou lá, vou renomear ela. Então, eu venho aqui, renomear, e eu vou colocar aqui a parte de buscar clientes. Poderia ser um buscar projetos, por exemplo. Mas nesse caso eu vou colocar buscar projetos, porque daí fica toda a nomenclatura padrão. Ignora que é a lista de clientes, mas seria como se fossem os projetos. E basicamente é isso.
Vou remover essa primeira ação que a gente tem aqui, que não tem nada. Que vocês não fizeram a criação dessas, eu criei só para mostrar de exemplo. Além disso, dentro desse título, desse compor aqui que eu tinha criado para vocês, mostrando o comentário e a nota aqui, vou remover essa ação aqui de formatar, porque depois eu vou mostrar para vocês a criação novamente, e vou colocar aqui o projeto. Vou pesquisar no conteúdo dinâmico, selecionei aqui nas entradas, pesquisei no conteúdo dinâmico o projeto, ele já trouxe a minha entrada que eu posso utilizar aqui. Legal? Vou dar um salvar aqui meu fluxo. Lembrando que algumas ações que você tem de disparo manual, você consegue simular disparando ele manualmente já. Ó, você viu que eu já recebi um alerta aqui de aviso de performance. A gente vai melhorar essa performance depois. Vou dar um testar aqui no canto direito. Então, canto direito, testar. Quando é fluxo de forma que você consegue disparar manualmente, você consegue disparar direto por aqui. Caso contrário, você pode utilizar até informações que já rodaram antigamente. Lembrando que sempre que você cria novas informações no gatilho manual, às vezes ele vai falhar essa parte aqui de testar com um existente, porque você criou novas informações de gatilho. Ele não está preparado para aquele tipo de coisa. Isso acontece em alguns casos. Às vezes você tem um fluxo conectado a um aplicativo do Power Apps e você criou novas conectores, por exemplo. Você não tinha o Teams dentro do fluxo e você criou. E aquele fluxo está conectado com o Power Apps. Tem uma ação aqui, o gatilho dele é uma ação do Power Apps. O que vai acontecer é se você tentar simular uma conexão antigamente, ele não vai rodar. E em alguns casos, você vai ter que ir lá e rodar, você vai ter que salvar o fluxo, editar o aplicativo no Power Apps, remover o fluxo e adicionar de novo. Então, eu sempre recomendo você sempre que tiver um fluxo conectado direto com o seu aplicativo do Power Apps, sempre lembre de você criar o seu fluxo antes, que evita esse tipo de dor de cabeça que você pode ter, tá bom? Eu vou testar aqui, manualmente. Ele selecionou já a minha conexão do SharePoint. Vou dar um continuar. E aqui eu posso selecionar meu projeto. Então, meu projeto aqui, vamos colocar que o projeto, o mesmo código aqui, ó, porque depois a gente vai pesquisar essa informação aqui. É 0912. Anexo que eu posso colocar aqui. Vou colocar um anexo aqui de exemplo, tipo, selecionar um anexo aqui do meu computador. Vou selecionar PowerPoint de apresentação, que eu tenho de PowerPoint. Data de início, uma informação de data, vou começar hoje e vou terminar, por exemplo, na semana que vem. Legal? Vou dar um fluxo de execução, ele vai rodar aqui meu fluxo. E meu fluxo rodou super rápido. Ele gastou 1 segundo para buscar todas as informações ali. Você pode ver que ele trouxe o escopo do projeto, você pode deixar fechado. Abriu, você pode ver que ele buscou aqui os projetos e ele trouxe nas saídas. Gastou 1 segundo para buscar aqui. Isso é um caso bem comum, 1 segundo. Você fala, tá ok, super rápido. Deixa eu ver se tem alguma lista maior aqui. Tenho 168, eu tenho essa teste aqui, que eu acho que tem 1000 registros. Tem 1000 registros aqui nessa de teste. Vou fazer uma nessa de teste só para vocês verem a diferença. Vou vir na de teste. Vou trocar a lista só para vocês verem como que funciona. A parte de performance. Quanto mais registros, mais o seu fluxo vai demorar. Então, dependendo da forma como você trabalha, você pode ver que ele está executando ainda. E executou. Foi super rápido. Porque a gente tem 5 colunas. Então você fala assim, Renato, mas mesmo assim ainda gastou 1 segundo, tá super rápido. Legal. Agora vamos pensar que a gente tem 1000 registros aqui. Imagina que você buscou os 1000 registros. E você quer buscar somente nessa lista de teste. Você quer fazer um filtro, por exemplo. Vou colocar aqui agora nessa linha, uma linha mais para baixo. Vou colocar mais para baixo nessa minha linha aqui. Vou colocar o título dela, vai ser Zero to Hero. Legal? Vou dar um salvar aqui. Porque no meio dessas informações aqui, a gente tem um projeto nessa lista de teste que se chama Zero to Hero. E eu preciso pesquisar esse projeto específico. Não preciso pesquisar todos, preciso só pesquisar esse registro ali. Legal? Vou editar o meu fluxo novamente. Vou fechar aqui. E você fala assim, legal, Renato, tem a parte de filtro aqui, mas não quero utilizar por aqui porque eu ainda não entendo como funciona. Vou adicionar uma nova ação.
e a gente tem uma ação chamada aplicar a cada. Vou colocar aplicar aqui, fica mais fácil. Esse aplicar aqui, ó, tá dentro do controle, de uma ação de controle. E o aplicar a cada, ele funciona para quê? Imagina que você tem 1000 projetos, igual a gente tem nessa lista aqui. E dentro desses 1000, você vai precisar rodar as informações para aqueles 1000 de forma igual. Então, você vai precisar fazer um filtro dentro daqueles 1000 registros para cada um, você vai fazer um tipo de ação. Então, por exemplo, dentro desses 1000 aqui, eu quero ver todos que tenham o título Zero to Hero. Então, por exemplo, você vai utilizar esse aplicar a cada para você ir para cada um e você vai fazendo a condição dentro ali. Então, se tiver 20 ações dentro desse aplicar a cada, então se tiver 20 ações aqui dentro, ele vai ficar rodando até acabar todos os projetos. Então, se tem 1000 projetos aqui, ele vai rodar 1000 vezes as 20 ações até terminar todos os projetos. Então, o que acontece é, esse aplicar a cada, não só você vai criar de forma manualmente, mas às vezes você já tem, mesmo que você faça o filtro aqui, direto na sua busca, para facilitar, que a gente vai fazer depois, se você for criar qualquer ação e falar assim, ah, Renato, mas eu não quero rodar os 1000, eu só quero utilizar aquele projeto. Beleza. Mas quando você vai utilizar qualquer ação aqui dentro, então eu vou colocar um outro compor, que é a nossa ação genérica lá. Nossa ação genérica. Se você quiser pegar só o título daquele projeto, você pode selecionar as entradas aqui. Você vai colocar, a coluna se chama title, né? Se fosse outro título, você colocaria, por exemplo, o título que estaria aqui direto na sua lista. Mas a minha está escrito como title. E você pode ver, ó, que dentro do meu conteúdo dinâmico, já trouxe essa coluna aqui, ó. Obter itens, buscar projetos. Fica muito mais fácil de identificar qual que é a ação. Vou selecionar aqui, ó. Selecionei ele, automaticamente criou para mim um aplicar a cada. Por quê? Porque você está utilizando buscar itens. A Microsoft não sabe se você está retornando um registro só com seu filtro ou se você está retornando 10 ou 1000. Então, sempre que você estiver trabalhando com lista dentro do Power Automate, sempre você vai utilizar esse aplicar a cada. E essa é uma ação muito, muito, muito importante, porque ela pode ser um divisor de águas tanto para o bem quanto para o mal dentro do seu fluxo. Por quê? Porque a gente tem 1000. Imagina que a gente não está fazendo filtro, ele vai rodar 1000 vezes para cá. Então, ele pode demorar muito para executar esse nosso fluxo. Legal? Vou remover essa ação de baixo que eu criei. Se você quiser criar de forma manual, esse aplicar a cada, dá para criar, mas eu normalmente crio ele de forma automática, porque você vai perder tempo digitando, selecionando os valores da listagem, selecionando a sua coluna e tudo mais, ele já cria tudo isso para você. Então, a gente basicamente tem uma ação de compor dentro desse aplicar a cada, e esse aplicar a cada também toma bastante cuidado na hora que você estiver trabalhando. Se você puder renomear logo assim que você criou, fica melhor porque depois, em alguns casos, já vi muitos casos disso, você renomear depois que seu fluxo já existe, depois de muito tempo, em alguns casos acontece um erro dele remover essa referência. Porque se você pegar aqui, ó, vou dar um copiar aqui, ó, nesse conteúdo que tem aqui dentro do compor, que é o título do aplicar a cada. Se eu dar um colar dentro do bloco de notas, ó, você vai ver que ele está usando o mesmo título, aplicar a cada 2. O mesmo título que a gente tem disponível dentro do nosso fluxo. Então, em alguns casos, quando você renomeia aqui a nossa ação do aplicar a cada, ele pode perder essa referência. Então, tome muito cuidado e sempre tente nomear antes de você sair criando as suas ações. Então, aqui, aplicar a cada projeto, por exemplo. Projetos. Legal? Você pode ver que a referência mudou automaticamente, ó. Ele já alterou. Em alguns casos, ele perde essa referência, então fique bastante atento a isso. Se o fluxo começou a falhar numa ação que estava funcionando, pode ser isso também. Isso é muito comum de acontecer. Vou dar um rodar novamente. Lembrando que ele não está fazendo filtro nenhum, ele só está rodando para cada um ali. Vou dar um rodar. E você pode ver que ele está rodando. E se eu selecionar aqui, ó, você pode ver que ele não trouxe os meus registros. Isso é um grande problema que as pessoas falam bastante dentro do Power Automate. Ué, mas a gente não tem 1000 registros ali dentro
do SharePoint. Por que ele não trouxe todos? Quando a gente está trabalhando com SharePoint, acontece muito disso se você não sabe manipular muito bem as ações. Então a gente tem 1.003 registros e ele trouxe por padrão de performance, ele trouxe somente 100. Então dentro do aplicar a cada, quando eu seleciono aqui, eu consigo ver somente 100 registros. Ele rodou só para 100. E ele gastou ao todo 18 segundos. Então, se você dividir aí, você vai ver que ele não gastou tanto tempo por ação. Agora vamos fazer uma. Agora a gente precisa editar essa informação, porque imagina que você está usando o SharePoint e você não quer buscar só em um espaço de 100 registros, porque ele sempre vai buscar os primeiros 100. Imagina que você tem muitos registros. Então, isso pode ser um problema para você. Uma das formas de você trabalhar com a ação do SharePoint dentro do Power Automate, você vai determinar para ele a quantidade de ações que você quer, quantidade de registros que é para ele buscar. Lembrando que tem limite também na quantidade que você pode buscar. Aqui, por padrão, ó, ele fala que vai buscar todos, contagem superior, dentro da nossa ação do SharePoint, mas por padrão ele só traz 100. O que você pode fazer é que, por exemplo, determinar que ele traga 5.000 registros. Lembrando que, sem filtro, a performance vai ser muito afetada. Além disso, lembra que eu falei para vocês que nas 3 pontinhos, na parte de configurações, a gente tem configurações diferentes para cada tipo de ação? A mesma coisa aqui dentro. Quando a gente vem nas configurações dentro de uma ação do SharePoint, ele vai ter essa parte de paginação. Isso é uma forma de você conseguir buscar mais que os 100 registros ou os 1.000 registros que ele traz por padrão. Então aqui dentro você pode habilitar e ele vai fazer uma série de paginações para fazer com que ele consiga trazer de forma dinâmica, de 100 em 100, a trazer todo aquele conteúdo que você precisa. Então eu vou colocar para ele trazer 5.000 registros, porque eu sei que a minha lista tem 1.000 registros ali. Lembrando que tem limite também na quantidade. Dentro da parte de configurações é um pouquinho mais avançado, mas se você já estiver trabalhando com Power Automate, recomendo você dar uma olhada, porque em alguns casos você pode definir até mesmo política de repetição, se ele falhar, por exemplo. Imagina que você tem vários fluxos conectados no SharePoint. O que acontece é, em alguns casos, o SharePoint ele pode sair do ar. Às vezes ele cai por tanta requisição dentro dele, ele tem um limite de requisições num curto espaço de tempo. Então, uma das formas de você trabalhar não só com SharePoint, por exemplo, com Dataverse, se, por exemplo, o ambiente caiu, de repente a Microsoft passou por uma instabilidade, que é raro, mas acontece, em alguns casos, essa política de repetição ela pode te ajudar a continuar aquele fluxo, ao invés de falhar de uma vez. Por padrão, sempre vai repetir 4 vezes. Então, ele sempre vai repetir 4 vezes a cada 1 minuto. Mas se você quiser definir para ele repetir mais vezes, ou por um espaço de tempo maior, você pode definir aqui qual que é o espaço que você quer. Bem como tirar a parte de repetição. Se você não quiser, falhou, tem que mandar o e-mail de notificação que falhou, você pode remover essa opção aqui também. Legal? E o tempo de limite também, caso ele rode de forma assíncrona, que daí não vem ao caso porque é muito mais avançado. Vou concluir essa ação aqui, essa configuração que a gente fez. Vai trazer 5.000 registros e vai rodar para cada um ali. Vou dar um executar aqui automaticamente e rodar para a última que rodou já. Vocês podem ver que agora ele vai começar a demorar muito mais, muito mais. E você pode ver que ele nem trouxe completamente as ações. Ó, ele demorou 7 segundos para trazer os 1.000 registros. Então a gente já saiu de 1 segundo para 7, porque ele vai trazer todos. E agora ele vai começar a rodar, para 1.000 registros. E a gente não vai ficar esperando ele, porque ele pode demorar muito. Se ele demorou 18 segundos para 100, provavelmente ele vai demorar uns 180 segundos aí para rodar tudo. Então a gente vai simplesmente voltar aqui. A gente voltou para a ação do nosso fluxo. Você pode ver que ele está executando ainda, ele vai ficar executando ali até terminar. A gente vai editar o nosso fluxo. Vamos editar o nosso fluxo. Enquanto isso, eu vou mostrando para vocês a melhoria e depois a gente volta para ver a quantidade de tempo que a gente perdeu, que a gente poderia estar utilizando esse tempo dentro do nosso fluxo, mas como a gente fez errado, ele pode acontecer esse tipo de problema. Primeira melhoria que você sempre pode fazer. Vamos supor que você realmente precise buscar os 1.000 registros. Isso é o primeiro caso, né? O primeiro cenário, que não é ideal, mas em alguns casos você não tem como fazer esse tipo de manipulação.
Vamos supor que os dados lá vêm de forma não organizada, você não consegue fazer a filtragem direto na busca. Ou é uma coluna calculada, por exemplo, que você tem uma certa limitação no que você pode fazer. Primeira ação que você pode fazer. Primeira forma de você conduzir esse tipo de manipulação. Você pode adicionar uma ação logo em seguida que você buscou no SharePoint. E você pode incluir um filtro aqui. Então, chama matriz do filtro. Em português está um pouquinho diferente. Mas se você procurar por operação de dados, esse roxinho aqui, vai ter uma série de ações aqui. É esse matriz do filtro aqui. Essa ação ela é muito útil e basicamente ela faz um filtro para você. Se você não quiser fazer o filtro direto na sua busca, que é o mais recomendado, você pode fazer um filtro depois. E o que que esse matriz de filtro ele pede? Qual que é a listagem que você precisa? Qual que é o valor que você quer comparar a coluna e o valor que você quer. Então, basicamente, são informações simples que a gente pode passar aqui para ele. Então, por padrão, ele fala aqui, ó, cliquei na matriz de filtro, ele já fala, ó, a listagem que você quer vem da lista de projetos, lista de registros, buscar projetos? Nossa, é isso mesmo. Beleza, só selecionar aqui. Se não for, você pesquisa dentro das opções que ele te dá o que que você quer aqui com o valor de listagem. Então ele já entendeu o que é dos projetos que eu vou fazer um filtro. Segunda informação, quero escolher um valor aqui. Dentro de escolher um valor, eu quero buscar o título daquele projeto. Então posso pesquisar aqui por title, que é o nome da minha coluna. Se fosse outra coluna, você poderia buscar por outra coluna. Posso selecionar minha coluna title aqui, ó, do buscar projetos. Então eu quero comparar a minha coluna título, que é igual, e aqui você tem a opção de não é igual, contém, não contém, uma série de validações aqui de lógica, né? Validação que você pode fazer. Mas no geral, o título que eu quero buscar é tudo que tiver zero, opa, zero, zero. E ele vai retornar uma listagem para mim. Legal, Renato. E como que eu posso utilizar isso depois? Se eu abrir esse aplicar a cada, assim como a gente está utilizando a listagem dos projetos, a gente pode utilizar, ao invés da listagem direto da lista do SharePoint, a gente pode utilizar essa da matriz do filtro. Porque basicamente ele entra uma lista, então ele entra uma listagem com 10 mil registros aqui. E ele sai, então a saída dele é uma listagem também. Então, o que é legal é que você pode utilizar essa mesma informação. Posso vir aqui e remover essa listagem aqui. Posso descer aqui, ó, no meu conteúdo dinâmico. E você vai poder ver aqui, ó, que ele vai ter as informações da minha matriz de filtro. Vou utilizar esse corpo aqui. Alguém levantou a mão aí? Deixa eu ver. Ignácio? Boa noite, Renato. Bem, Boa noite, tudo bem? você utiliza, aí você está utilizando um valor fixo, né, de busca, né? No caso, está filtrando com o título igual a Zero to Hero. Se eu quiser Uhum. parametrizar e deixar o valor para o usuário informar isso aí, tem como? Tem sim. Ao invés de Imagina, você utilizar. Ao invés de você utilizar Zero to Hero, por exemplo, a gente pode utilizar direto o parâmetro que a gente está pedindo direto lá na nossa ação. Então aqui, lembra que a gente pediu, por exemplo, o título do projeto? A gente pode utilizar aqui, ó, selecionar o conteúdo do valor aqui e pesquisar no conteúdo dinâmico, projeto. E a gente pode simplesmente selecionar essa opção aqui. Se vem essa informação de outro lugar, você pode pesquisar e você consegue utilizar esse conteúdo dinâmico. Bem como em alguns casos, por exemplo, às vezes você precisa validar a data, por exemplo, fazer formatação, você pode utilizar direto as expressões também. Então, se você quiser usar uma expressão de formatar a data, colocar a data aqui, por exemplo, a data de hoje, tudo que é de hoje, por exemplo, eu quero que retorne dia, mês e ano, que eu já vou mostrar para vocês como faz esse tipo de informação de expressões, usando expressões, você dá um OK, você também consegue usar essas expressões, ó. Então, o que é legal é que consegue usar de forma dinâmica assim. E sempre recomendo, nessa primeira ação aqui, você colocar listagem. Na segunda, algumas pessoas confundem. Elas colocam a expressão aqui e o valor aqui e coloca a coluna aqui. E isso não funciona muito bem, não é recomendado. Normalmente é recomendado você fazer primeiro a listagem, logo em seguida a coluna que você quer buscar e em terceiro você coloca o valor que você quer.
E se você, Ignacio, se você quiser fazer outras buscas também, a gente está fazendo uma busca só. Se você quiser fazer outras buscas, você pode clicar no modo avançado e você fazer outras buscas. Por padrão, a Microsoft só permite um filtro por vez de forma básica aqui, no visual básico. Mas se você entender mais e você quiser avançar mais, você pode clicar no modo avançado e você vai ver as expressões que a própria Microsoft está utilizando e você consegue duplicar essas ações usando as expressões. Então, aqui nesse caso, se você quisesse colocar outras validações, por exemplo, ele está falando, ó, o título, a coluna de título é igual, lembrando que tem em inglês, né? É a formatação de dados que eu acabei de data que eu acabei de colocar. Se você quisesse usar as expressões, você poderia colocar e também, coloca vírgula, e é igual, equals, e você segue o mesmo padrãozinho da Microsoft. Mas daí vai ficar mais avançado para vocês, tá bom? Perfeito, obrigadão, velho. Nada que isso. Então, basicamente eu vou filtrar por projeto, como sugestão aí do Ignacio. Legal? E a gente vai rodar um aplicar a cada para cada projeto que ele encontrar ali. Vou dar um testar e agora não vou utilizar uma informação que já veio, porque as informações de projeto que a gente tinha passado não eram as informações de um projeto que existia. Vou testar aqui de forma manual, vou colocar 0 to hero. Não precisa selecionar um arquivo, que não é obrigatório. Selecionar a data. Vou dar um iniciar aqui. Você pode ver que ele rodou aqui, ó. Meu fluxo rápido, 0 segundos. Ele gastou 1 segundo para buscar os registros. A matriz de filtro, ele fez o filtro em 0 segundos. Ele filtrou somente aquele registro zero to hero. E ele já rodou aplicar a cada somente para um. Então ele trouxe 1000 registros, buscou 1000 registros. Ele ignorou os 1000 registros, porque ele já fez o filtro. Então ele fez o filtro e a gente gastou aqui ao todo, deixa eu voltar aqui na página do fluxo, para vocês verem a quantidade de tempo. Então ele rodou, ó, em 1 segundo o nosso fluxo. Olha o fluxo anterior, ele terminou de rodar, ó. Ele rodou em 3 minutos e 9 segundos. Então olha a diferença. Por uma ação que a gente colocou, a gente já reduziu a 3 minutos e 8 segundos por causa de uma ação, por causa de um filtrar que a gente aplicou ali dentro, ele já melhorou a performance do nosso fluxo. Mas, lembrando, tem como melhorar ainda mais. Então, vou dar um editar aqui. Essa foi a primeira opção, a primeira sugestão que eu dei para vocês, fazer o filtro, caso vocês não consigam, por exemplo, uma coluna calculada, uma informação de data não está batendo, vocês estão tentando usar o filtro direto na base de dados e não está funcionando. Então, a primeira opção para vocês é utilizar esse matriz de filtro, que é uma coisa que funciona. Segunda opção que vocês têm, vou remover esse matriz de filtro aqui, para mostrar para vocês a outra opção. Vou voltar aos dados do SharePoint. Segunda opção que a gente tem, buscar direto na base de dados. Então, aqui a gente tem uma consulta de filtro e a gente utiliza o Data para a gente fazer esse tipo de filtro. O Data é o Data Filter Power Automate. Se você pesquisar na internet, você vai conseguir encontrar algumas documentações, inclusive a maior parte é em inglês, né? Mas tem documentação da própria Microsoft também, falando sobre o Data e alguns filtros, né? Que você pode trabalhar, como que funciona a parte de data, alguns exemplos, né, que a Microsoft coloca, e como que você pode fazer esse tipo de filtro, mas tem algumas documentações em inglês que você consegue ver todo o conteúdo que existe. Então, por exemplo, quero um filtro de data que o título é igual a X. Você pode ter vários exemplos aqui, ó, que é uma documentação em inglês da própria comunidade, que vai ter esses exemplos aqui, falando, tipo, idade, que mais? Quando é igual, é diferente de nulo. Então tem vários exemplos que você pode utilizar aqui. Mas no geral, esse OData é um tipo de filtro que você pode fazer, mas ele é um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado, ou que vocês já estão acostumados a trabalhar. Mas essa documentação aqui, tanto da Microsoft quanto a da comunidade, você pode aprender a comparar números, data, valores do tipo texto. Então, aqui, por exemplo, data de criação, ele mostra alguns exemplos, se é igual ou diferente.
É em inglês, mas é super útil. Vou mudar aqui no chat para vocês também. Esse link pode ajudar vocês. Mas qualquer dúvida de filtro conectado ao SharePoint, por exemplo, é uma opção você utilizar o OData. O SQL também você consegue utilizar o OData. Então a gente tem essa opção e o Dataverse também. Essa opção aqui de filtro, a gente pode fazer o filtro direto na busca. Isso vai facilitar o nosso processo. Primeira opção que a gente tem, o de OData. Se a gente quiser filtrar a coluna direto do SharePoint, por isso que é recomendado sempre que você está trabalhando com SharePoint, você não trabalhar com a parte de acentos, espaços, coisas assim, porque nesse momento você vai sofrer um pouquinho com isso. Se você quer saber dentro do SharePoint ou dentro do Dataverse qual a coluna que você precisa utilizar, você pode vir aqui na engrenagem, você pode vir dentro de configurações da sua lista e você pode pesquisar a sua lista aqui. Você seleciona a sua lista, não, o nome da sua coluna, né? Você pesquisa o nome da sua coluna e você sempre vai utilizar o da URL. Então, é um pouquinho mais chato para você achar do SharePoint. Você precisa utilizar esse último campinho aqui, que é o campo original. Segunda opção que você tem, se você já utiliza o campo título, por exemplo, você pode passar o mouse aqui e você vai ver como que é o nome interno. Então, se eu copiar aqui, é uma opção que você também tem. Você copiou aqui, você viu que tá title. Poderia estar outro nome. Então, se, por exemplo, você criou com espaço, acento, essas coisas assim, vai ficar porcentagem, vai ficar uma série de coisas. Até dando um exemplo aqui para vocês, ó. Criar uma coluna de teste com espaço, acento. Legal. Coloquei uma coluna com espaço, texto, ó. Texto com espaço é legal. Para vocês verem o resultado. Olha a diferença aqui, ó. Esse é o nome da sua coluna interna. Então, o espaço que você colocou, os acentos, eles se transformaram em caracteres especiais. Isso é um problema. Quando a gente está trabalhando com Power Automate, isso vai virar um problema gigantesco. Então, na hora que você fosse filtrar, ao invés de você filtrar bonitinho aqui, por exemplo, você teria que filtrar dessa forma aqui, ó. Então, já ficou bem mais complicado de você fazer o filtro. Então, basicamente, se a gente vai filtrar utilizando a coluna title, que é a nossa padrão, vou colocar EQ, que é igual a. Vou colocar aspas simples, porque lembrando, a gente está fazendo uma busca direto numa informação de texto, então o texto é aspas simples, então title, EQ, e aqui dentro eu vou colocar a minha coluna. Posso pesquisar do conteúdo dinâmico, posso ir combinando texto, manual dentro das minhas entradas, né, com informações que vêm direto dentro do meu fluxo. Então aqui basicamente eu estou fazendo uma consulta, ó, título que seja igual, espaço, lembra do espaço também, igual ao projeto que está entrando. Então o projeto que está iniciando vai ser esse filtro que eu vou fazer. Vou dar um testar aqui novamente. Vou dar um rodar, ó, com o fluxo que já é existente. Essa última execução que eu coloquei Zero to Hero também no meu fluxo. E você pode ver aqui, ó, que ele já fez a busca também, direto na minha base. Ele buscou tudo que é igual a Zero to Hero. E você pode ver que ele retornou também somente um registro. Então você viu que, utilizando o SharePoint, também tem como você evitar buscar os 5.000 registros para depois você fazer o filtro. Dá para você fazer o filtro direto na consulta, assim ele ganha performance e não vai ficar trazendo informação que não é necessária. Tá legal? Vou dar o editar aqui. Então, essa é uma das formas de você trabalhar a, com a busca dentro do SharePoint, dentro do Power Automate. A outra coisa que você pode fazer de melhoria, vamos supor que aqui, nesse exemplo aqui, retornasse 10 registros. Para cada registro, vamos supor que ele gaste 1 segundo para cada um. Seriam 10 segundos ao todo que ele ia rodar dentro desse aplicar a cada. 10 segundos aqui dentro. Só que isso também pode ser um problema. Imagina que você tem 10 registros numa hora e 100 registros em outra hora. Isso pode ser um problema. Como que você pode melhorar isso também na performance, que é a terceira opção que eu sugiro para vocês? Dentro do aplicar a cada, se você vir em configurações, 3 pontinhos configurações, você vai ter esse controle de simultaneidade. Isso é super simples, mas quase ninguém usa. Que é esse controle de simultaneidade, que a ideia é que ele consiga dividir o trabalho e o esforço para executar várias ações ao mesmo tempo. Então imagina que se aplicar a cada, você está trabalhando com ele ali dentro,
e você tem 10 ações, e você precisa fazer essas 10 ações repetidas para 100 registros. Isso vai gastar tempo. Por que que você não divide o esforço? Você fala para o Power Automate, divide o esforço e ele trabalha ao mesmo tempo nesses 50 registros, porque o máximo dele é 50, né? Então trabalha ao mesmo tempo em 50 registros para você ficar melhor, para você ficar mais rápido. Então você vem aqui e ativa esse controle de simultaneidade e você consegue aumentar ou diminuir a quantidade de execuções ao mesmo tempo. Isso é um negócio super útil e é muito, muito bom, muito bom. Só que tem um problema também. Se você estiver trabalhando com variáveis ali dentro, variáveis que eu digo é variáveis do próprio Power Automate que eu já vou mostrar para vocês, isso pode ser um problema, porque essas variáveis, quando você está utilizando esse aplicar a cada para você atualizar variáveis, como ele vai trabalhar ao mesmo tempo, enquanto ele está atualizando a variável para um valor, ele está atualizando para outro. Então você pode ter um conflito de valores ali e afetar a estrutura dos dados que você está salvando, que você está fazendo a manipulação. Então, assim como pode ser um benefício, pode ser um malefício também para você. Mas se você não estiver trabalhando com variáveis, estiver utilizando só expressões, valores, ações normais, não tem problema, pode usar à vontade isso aqui. Vou dar um concluir aqui. Então, essa é uma das formas de você ganhar tempo também. Vou tirar o meu filtro só para vocês verem a diferença. Vou dar um executar aqui, ó. Lembra que o outro, com ações em paralelo, sem ações em paralelo, ele gastou 3 minutos. A ideia é que esse aqui, não que ele vai ser muito melhor, mas ele seja melhor do que o outro, porque ele vai estar rodando ações em paralelo. Lembrando que tem que tomar bastante cuidado também se essas ações em paralelo estiverem buscando informações e registros dentro do SharePoint, por exemplo, porque o SharePoint pode ser derrubado por conta disso. Já havia um cliente que ele cadastrava mais ou menos cerca de 1.000 registros dentro do SharePoint, e para ele otimizar, ele utilizou esse controle de simultaneidade. Só que o problema é que como o SharePoint dele, como era SharePoint, esses 1.000 registros atualizando ao mesmo tempo derrubavam a base. E o site ficava fora cerca de 5 minutos. Então, a cada tantos registros, ele derrubava o site. Então, o que ele tinha de perda não valia tanto a pena. Só que, em comparação, o controle de simultaneidade, por exemplo, o que antes rodava em 20 minutos utilizando essa ação dentro do SharePoint, ela passou a gastar 3 segundos, 4 segundos utilizando o Dataverse. Por quê? O Dataverse ele consegue salvar muitos registros ao mesmo tempo. Então não tem problema. Então o que é legal é que ele reduziu. Eu coloquei lá essa informação para ele e a gente reduziu de 20 minutos para 4 segundos. E isso foi uma melhora, porque isso você consegue executar outros fluxos com isso. Então aqui, ó, ele já rodou para os 1.000 registros. De 3 minutos, ele reduziu para 26 segundos. Então, se você precisasse fazer essa mesma ação, só com essa, para os meus registros, né? Por exemplo, uma migração ou qualquer outra coisa, você já teria reduzido aí 2 minutos e meio, mais ou menos, só com essa pequena alteração que a gente fez para os mesmos 1.000 registros. A gente não está fazendo filtro nem nada, a gente só está rodando ao mesmo tempo para vários ao mesmo tempo. Então, isso é uma boa para vocês quando vocês precisarem trabalhar em grande quantidade no mesmo lugar para aquelas ações ali. Legal? Demos o nosso aplicar a cada. Se vocês tiverem lembrança, se tiverem alguma dúvida, podem interromper aí, podem mandar as perguntas de vocês. Para a gente avançar, então, para a gente concluir esse nosso fluxo, a gente vai salvar as informações no Dataverse e a gente vai salvar essas informações no SharePoint e enviar o e-mail para o gerente com todos os dados, só para vocês verem como que a gente pode fazer isso. Vou adicionar uma nova etapa aqui, posso criar um escopo novamente. Vou renomear esse escopo. Vou salvar as informações no Dataverse. Vou criar um outro escopo aqui embaixo também. Salvar as informações do SharePoint. E a última ação vai ser enviar os dados para o gerente. Legal?
Então, salvar as informações do Dataverse. Se você já tem uma tabela do Dataverse, você pode utilizar ela. Se você não tem ainda, é só criar uma. Eu acho que eu vou utilizar. Eu acho que eu devo ter alguma tabela aqui em branco que eu posso utilizar. Vou adicionar uma nova ação. Sempre o Dataverse aparece aqui, mas se você não encontrar, você pode procurar ele direto por aqui. Seleciona o verdinho. Não usa o escurinho, que é mais escuro, né? Esqueci o nome dele, o Legacy, que é o cinza. Que o cinza é a versão anterior. Está sendo descontinuado. Então a gente vai utilizar, adicionar uma nova linha dentro do Dataverse. E dentro dessa nova linha a gente vai selecionar qual que é o nome da nossa tabela. Então, nesse caso, a nossa tabela ela vai ser. Deixa eu pesquisar se eu tenho alguma tabela aqui. Dados, tabelas. Posso criar uma nova tabela aqui só para teste. Vai aparecer aqui. Vou selecionar o usuário primeiro, só para eu criar. User. Só para eu salvar e atualizar a página. Que daí ele pega a nova versão do Dataverse. E a gente consegue utilizar a nossa tabela chamado teste. Então eu vou lá salvar as informações do Dataverse. Pesquiso aqui, vou colocar coluna teste. Coluna não, lista tabela, né? E a nossa tabela, ela só tem a informação de nome. Posso utilizar as informações, lembrando, esses aqui são porque são antigos, que eu acabei utilizando outra tabela. Mas nome é obrigatório. Se eu tivesse outras colunas que são obrigatórias ou não, eu posso determinar os valores de forma dinâmica. Então, só pesquisar no conteúdo dinâmico, informação de projeto, por exemplo, você seleciona aqui e pronto, está feito. Legal? Adiciona uma linha do Dataverse, que é uma forma da gente adicionar aqui. Além disso, vamos salvar a mesma informação dentro do SharePoint. Vou adicionar uma nova ação aqui. Vou utilizar SharePoint. Criar um registro, ó. Então, dentro do SharePoint, a gente já tem a ação criar item, que é uma forma de você utilizar também. Lembrando, a gente pode renomear também, adicionar uma nova linha de projeto, alguma coisa assim. Você pode renomear essas ações. Nosso site, eu vou utilizar o mesmo site que eu já tenho aqui. Tá saindo som de algum lugar aqui. Não sei se é som de algum lugar. Deixa eu copiar esse site aqui. O nome da lista eu vou cadastrar direto na clientes mesmo. Posso utilizar meu projeto. Lembrando, ó, nessa lista ou nessa tabela eu posso ter colunas diferentes, que elas são obrigatórias, eu posso colocar essas informações ou não. Legal? E por último, a gente pode mandar o e-mail para o gerente. Vou adicionar uma ação aqui dentro dessa enviar e-mail e vou colocar aqui o Outlook. Lembrando que para você mandar e-mail, você tem a opção de mandar pelo Outlook, você tem a opção de você mandar pelo Hotmail, por exemplo, que é um e-mail pessoal, e você tem a opção de mandar por Gmail. Se você quer utilizar o e-mail da sua empresa, Office 365 Outlook. Se você quer utilizar o seu e-mail pessoal, por exemplo, você pode utilizar esse e-mail. E se você quer utilizar o Gmail, que é do Google, né? Você pode utilizar direto isso aqui. Tem uma forma de você trabalhar com o Gmail que você conecta direto à sua conta, mas vai precisar de uma série de configurações direto da Google para você fazer esse tipo de coisa. É um pouquinho trabalhoso, mas funciona. Vou utilizar o próprio e-mail corporativo, né? Que eu estou utilizando aqui já. Office 365 Outlook, que é o mais comum. E a gente vai ter a opção de enviar um e-mail.
Lembrando que esses são só exemplos que a gente está utilizando, né? Mas a gente tem uma série de condições que a gente pode fazer, a gente pode trabalhar com diversos conectores, diversas ações. Aqui, essa pessoa que eu estou enviando, eu posso enviar direto para uma pessoa ou eu posso selecionar para quem que eu quero mandar. Eu posso, em alguns casos, eu posso selecionar conteúdo dinâmico. Então aqui eu vou colocar aqui, por exemplo, Renato, e não vou colocar e-mail, vou forçar um erro. Vou deixar só Renato. E aqui eu vou colocar o assunto teste da aula e o corpo eu vou colocar teste da aula. Legal? Tem outras informações avançadas que a gente pode fazer aqui também, dentro do e-mail, né? Que a gente vai anexar, ao colocar o anexo depois, eu já vou colocar para vocês, enviar como cópia. A importância do e-mail, sempre fique atento a essa parte de enviar como normal também, que é muito útil, senão o seu e-mail vai com baixa prioridade e tudo mais. Legal? Então, nosso fluxo não deve falhar só na última parte lá. Deixa eu ver o que tá dando de erro aqui. Ah, é um e-mail válido aqui. Vou fazer o seguinte, eu quero forçar um erro só para vocês verem aqui. Vou criar uma ação de compor só para vocês verem como que a gente trata erros, que é uma forma avançada para vocês fazerem esse trabalho futuramente também. Criei um compor aqui aleatório. Posso clicar e arrastar para mover as ações de cima para baixo também, caso você queira. Clique e arrasta, quiser mudar de escopo diferente também, você joga para dentro de outro escopo. Esse tipo de trabalho você pode fazer dentro do Power Automate, super útil também. Esse escopo, então, a gente vai criar um compor. Vou criar um compor aqui antes e vou colocar só Renato. Porque ele viu que eu coloquei só Renato no e-mail e ele não deixou. Só que aqui no compor, quando eu crio o compor, ele não sabe que eu estou passando ainda. Então eu vou colocar aqui a saída do meu compor. Posso procurar aqui como saída. Sempre o compor ele tem o nome de saída. É a saída dele. Ele sempre tem uma entrada e tem uma saída. E parou de dar erro. Mas ele não sabe que o e-mail está inválido ainda. Vou dar utilizar as informações anteriores para vocês verem como que a gente faz tratamento de erro dentro do Power Automate, que é um outro caso muito comum. Ele falhou no Office 365. Deixa eu conectar aqui de novo. Em alguns casos ele pode falhar a conexão aqui, por exemplo, com Office 365, com SharePoint, por exemplo. É só você clicar nos três pontinhos e trocar a referência de conexão, que eu sempre faço isso quando eu estou trabalhando com solução. Lembrando que se você está criando uma solução do zero, é sempre recomendado que você faça para ação do SharePoint, para ação do Dataverse, por exemplo, para ação do Outlook, fazer sempre isso para todos os conectores. Por que fazer isso? Porque isso vai forçar a criação de uma conexão dentro da sua solução. Então, se você depois exportar essa solução e jogar para outro ambiente, essa conexão vai junto. Porque se você não fizer isso, a hora que você joga para outro ambiente, falha a sua solução. Isso as pessoas reclamam bastante. Minha conexão, meu fluxo está falhando, minha solução está falhando. Por quê? Por causa de conexão lá, mas eu não sei que conexão é essa. Simples, ó. Eu forcei criar a conexão aqui dentro do meu fluxo, só três pontinhos, nova conexão. Dataverse, SharePoint, Outlook são ações que eu criei e ele automaticamente criou conexões dentro da minha solução. Então você pode ver aqui, ó, Connection Reference. Então, referência de conexão aqui, que ele fez para o Dataverse, Outlook e também para o SharePoint. Isso força a toda vez que a Microsoft vai migrar essas informações. Tá dado errado ali ainda. Isso força com que a Microsoft, toda vez que ela for migrar, exportar a solução de um lado para o outro, ela vai levar aqueles dados que você já possui. Legal? Vou dar um testar agora, não deve dar erro nenhum. Aí troquei a conexão, ele perdeu todos os registros que eu já tinha passado para ele. Agora não deve dar problema para salvar. Vou substituir outras pessoas que estão trabalhando, porque só eu estou trabalhando nesse projeto. Às vezes a Microsoft, quando você fica editando, salvando, muitas vezes ele te dá esse alerta, porque pode ter outra pessoa trabalhando com você em paralelo. Vou rodar uma automação existente aqui, a última que a gente rodou. Tá.
Por isso que ele tá falhando. Porque a última a gente não tinha conexão do SharePoint. Então esse erro é por quê? Porque na conexão anterior a gente não tinha conexão com o SharePoint. E agora a gente tem. Então, o SharePoint, o Outlook, essas coisas assim. Então a gente vai criar uma do zero, não tem problema não, a gente cria agora, mas é bom que eu já mostrei para vocês um erro muito comum também de não ter conexão de levar de uma solução de um ambiente para o outro. E aqui, ó, agora ele já tem ó, a solução com as conexões, vou dar um continuar, projeto Zero to Hero, data de início, a gente vai executar esse nosso fluxo. Então ele está fazendo a busca ali dentro. Ah, eu não alterei o filtro, né? Então ele vai perder 23 segundos aqui nesse fluxo, 20 segundos. Salvou as informações do Dataverse, criou a linha certinho, criou o registro no SharePoint. Então essas informações já estão na base, já, seja no SharePoint, seja no Dataverse. As informações já estão lá. Se eu abrir aqui no Dataverse, por exemplo, tabelas. Já tinha aberto aqui tabela de teste, ó. Se eu dar uma editar a tabela de teste, eu já tenho um registro aqui, ó, que foi criado. Super simples, não tem problema, mas ele deu um erro no enviar e-mail. E isso é muito comum. Às vezes vai falhar o seu fluxo, às vezes vai falhar e é muito comum. Vai variar muito do seu cenário, mas pode ter vários tipos de erro dentro do seu fluxo. Pode ter erro de formatação, pode ter erro de expressão, pode ter erro, de repente, que o usuário esqueceu de alguma informação, pode ser que os seus parâmetros não estão configurados certinho, então pode ser porque o SharePoint falhou e caiu fora do ar. Como que você pode fazer esse tratamento de dados? Isso é muito comum de acontecer, independente do sistema, seja um sistema de código, seja um sistema do Power Automate, seja do Power Apps, você sempre vai ter erro. Então, a melhor forma de você fazer o tratamento é você conseguir utilizar ações dentro do próprio fluxo para evitar que ele fique ele fique dando um erro e fique registrando como falha. Porque o que acontece é, se seu fluxo ficar falhando constantemente, a Microsoft ela automaticamente desabilita e desativa o seu fluxo. Então, seu fluxo vai ficar fora do ar, porque a Microsoft identificou que ela está falhando, está te enviando um e-mail e você está simplesmente ignorando, porque toda vez que tem erros, a Microsoft, ela agrupa uma quantidade de erros e ela te manda por e-mail, pelo mesmo e-mail que você criou esse fluxo, e ela fala, ó, Renato, esse fluxo falhou algumas vezes, entra lá e corrige. Aí eu falo, não, deixa lá, tá falhando, não tem problema, não vou mexer nisso agora. Aí ela vai lá, te manda um e-mail de novo, te manda um e-mail de novo, você simplesmente ignora, ela vai lá e desativa aquele fluxo. Então, uma forma de você evitar esse tipo de problema e você, quando acontecer o erro, você já fica sabendo, sem ter que alguém falar, ó, Renato, aquele fluxo lá que você tinha, eu acho que ele falhou, porque eu precisava de tal informação e eu não recebi. Então, para você fazer esse tipo de tratamento, uma boa também é você utilizar a parte de escopo, porque você pode fazer esse tipo de tratamento. Vou adicionar uma nova ação aqui, logo abaixo desse título, ou você pode iniciar logo no começo do seu fluxo. Lembrando que se você tiver variável, você vai ter que criar as variáveis primeiro, antes de você criar essa ação que a gente vai fazer agora. Vou criar uma nova ação aqui, e ela vai ser do tipo escopo também. Vou colocar dentro de controle, porque daí eu mostro para vocês. Ó. Então, ela vai ser do tipo escopo. E dentro do escopo a gente vai fazer o seguinte, eu vou renomear ela, só que ao invés de utilizar escopo, eu vou colocar try, só isso. E vou criar uma outra, chamada escopo também, e já explico para vocês por que que eu estou colocando esse nome. Catch. Então eu coloquei esses dois nomes, try e catch. Por quê? Isso é muito comum dentro da programação para a gente fazer uma validação. Tente isso, se falhar, faça isso. Então, esse tentar aqui, esse try, ele vai tentar fazer todas as nossas ações ali dentro. E o scope, ele pode agrupar ações. Então, o que eu vou fazer é colocar todos os escopos que eu criei ali dentro. Se algum falhar, eu quero que ele jogue para o Sketch, porque o Sketch vai mandar um e-mail de notificação falando, ó, Renato, falhou o fluxo. E a partir desse momento, eu vou lá e entro no meu fluxo para eu fazer a edição daquele fluxo. Então, é uma forma de você fazer a manipulação do seu fluxo.
Lembrando que esse try catch você pode fazer de forma específica para as suas ações. Então, você, por exemplo, você quer fazer uma validação só para quando o escopo buscar dados do projeto falhar, ou você pode fazer para todo o seu fluxo. Então, vai variar muito do seu cenário. Eu vou abrir esse try aqui e eu posso simplesmente ir arrastando e jogando as minhas ações ali dentro. Então, eu posso jogar o escopo do projeto, posso salvar os dados do Dataverse, posso jogar as informações do SharePoint, escopo e enviar e-mail. E dentro do try fica todas as informações. Então, tente fazer todo esse bloco de ações aqui. Se falhar, envia um e-mail de notificação. Então, esse catch aqui, ele vai executar e eu quero que mande um e-mail de notificação aqui dentro dele. Então, eu posso colocar uma ação do Outlook, por exemplo, enviar um e-mail e ele vai mandar o e-mail para mim. Vou colocar, deixa eu ver se eu tenho uma conta aqui, que eu tenho uma segunda conta que eu posso utilizar para receber esse e-mail aqui. Falha no fluxo. Você pode também mandar uma mensagem no Teams, isso é muito comum, tá? Normalmente a gente coloca uma mensagem no Teams para ficar até mais fácil, porque ao invés de você receber o e-mail, você deixa dentro do Teams um bot falando lá de erros. Então você abre lá e já consegue alterar essas informações. Então, o fluxo X falhou, favor mexer. Você pode mandar esse e-mail aqui para você, coloca a importância máxima ou cria dentro uma mensagem dentro do Teams. É uma forma de você manipular esse tipo de informação. Legal? Se eu rodar dessa forma, ele não vai funcionar. Ele vai rodar tanto esse aqui, tanto quanto esse aqui. E ele vai mandar e-mail toda vez que der sucesso. Por quê? Porque a gente não configurou se esse daqui falhar. Como que eu faço isso? Dentro dos 3 pontinhos de cada ação, você vai ter uma opção de configurar execução depois. Esse configurar a execução depois, se você clicar nele, você vai ver que ele vai ter as ações sempre da parte de cima. Sempre a ação de cima relacionada a essa vai estar aparecendo para você aqui. E se estiver em paralelo, vai ter 2 ações aqui, se você tiver 2 ações em paralelo. Mas, no geral, uma ação aqui sempre vai ter esse try, essa ação superior a ela. Então, ele vai falar aqui, ó, eu só vou, e até tá explicativo, ó, o catch só vai ser executado depois que o try for bem sucedido. Então essa é a execução dele. Mas você pode desmarcar essa opção. Você pode falar assim, eu só quero executar esse catch aqui se falhou, se ele foi ignorado, se ele atingiu o tempo limite, por exemplo. Ou não, só quero se ele falhou, por exemplo. Se ele falhou, eu quero executar esse fluxo. Legal? Vou dar um concluído aqui. Posso simplesmente selecionar essa ação. E você pode ver que ele já ficou vermelhinho a minha ação aqui, ó. De cascata. Por quê? A Microsoft está falando para você, ó, essa ação aqui, ela tem uma informação diferente. Ela não vai executar o tempo todo. Ela tem uma condição diferente ali dentro, de execução. Então, o que que vai acontecer? Botão testar aqui, executando o último que falhou. Deixa eu ir abrindo o meu e-mail aqui. Essa conta foi bloqueada. A conta que eu estava testando, ela não está funcionando aqui. Mas não tem problema, a gente mostra o e-mail direto por essa conta aqui também, que ele vai enviar o e-mail, então não tem problema, dá para rastrear esse e-mail aqui direto do meu lado aqui. Abrir o Outlook aqui. Vamos testar. Deixa eu tirar o filtro já do SharePoint também, porque senão ele vai perder 20 segundos e a gente está caminhando para o final, para a gente não perder tanto tempo, eu já vou adicionar aqui a nossa informação. Para a gente não perder muito tempo, para eu mostrar para vocês mais uma última coisa antes da gente encerrar. Rodando, projetos Zero. E aqui a gente vai colocar a nossa data de início, legal?
E agora vocês podem ver o resultado. Então era isso que a gente estava esperando. Que ele, quando falhasse, ele automaticamente me mandava um e-mail aqui, ó. Então ele mandou um e-mail falando, Renato, o fluxo X falhou, por favor mexer nele. E mandou para essa pessoa aqui a esse horário. Então você acabou de receber o e-mail de notificação falando que o fluxo falhou. Como que ele sabe que falhou? Porque esse try ele vai tentar executar tudo aqui dentro, ó. E a última ação falhou. E isso informa para ele que se o try falhou, o catch ele vai executar. Então ele automaticamente executou e passou por essa informação aqui. Agora vamos simular como se fosse sucesso. Vamos tirar aquele erro que a gente forçou ele a enviar. Eu vou colocar aqui contato. Vou colocar o e-mail válido aqui. Vamos executar aqui. Você pode ver, ó, que esse fluxo ele disparou. O try executou com sucesso, gastou 1 segundo ao todo. E o catch ele não executou. Então ele foi ignorado. Por quê? Porque não falhou aquele seu fluxo. Então, se não falhou, ele automaticamente ignora todas aquelas informações. E o que é legal é que ele ficou super agrupado. Então fica fácil de você enxergar o que está acontecendo com o seu fluxo. Então era isso, uma das coisas que eu queria mostrar para vocês de forma mais avançada. Alguma dúvida ficou dessa parte? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Comentário? O Márcio levantou a mão e depois o manual. Renato, Uhum. caso a pessoa resolva adotar esse critério de fluxo que já existem, ela cria o try e o catch e joga o fluxo existente dentro do try, né? Acrescentando a mensagem de view no catch. Pode ser assim? Pode. Nesse caso, o que você pode fazer, por exemplo, vamos supor que falhou em algum caso. O que acontece é, em alguns casos, dá para você fazer utilização da informação dentro do próprio fluxo. Então, vamos supor que falhou por determinada informação, que você já sabe que isso pode acontecer. Vamos supor que o projeto é uma informação sensível que ele precisa passar, por exemplo, o nome do projeto, traço código, traço alguma coisa, e por conta disso ele falhou, passou alguma informação errada e falhou. Você já sabe que isso pode acontecer. O que você pode fazer é, por exemplo, criar uma variável aqui no começo do seu fluxo. Então, aqui, variável, por exemplo. Em português ele tem que colocar acento, senão ele não aparece. Então, aqui você pode colocar, por exemplo, iniciar uma variável. Você pode determinar o nome dessa variável, por exemplo, erro. E você pode colocar ela como a cadeia de caracteres, que é um texto vazio. E aqui você dentro, você já sabe que às vezes pode falhar por conta do modelo do texto. Então, se, por exemplo, falhar por conta do título aqui, aqui dentro, você pode colocar uma outra ação, por exemplo, variável também. De novo, sem acento. E aqui você pode, por exemplo, definir uma variável. E aqui você pode selecionar a variável que você quer. E aqui você pode colocar falha no envio de e-mail. E você pode fazer isso para cada ação. Então, você pode ter uma variável aqui, você pode ter uma variável aqui, e para cada ação, para, por exemplo, você saber aonde que está falhando. E aqui dentro, você pode configurar a ação dentro dessa variável também. E isso não serve só para escopo, esse configurar de execução. E você coloca que falhou somente para enviar e-mail. E aqui dentro, você pode colocar essa definir variável para cada ação aqui. E aqui dentro do catch você pode simplesmente utilizar aquela informação. Então, falhou e coloca a variável aqui, o nome da sua variável. Então, o nome da sua variável chama erro e você colocou aqui a variável de erro. Lembrando que se você colocar entre elas aqui, não é a melhor prática, mas dá para você fazer. Não é a melhor prática por quê? Porque senão você vai ter que fazer esse tipo de coisa. Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Não definir, definir.
Variável, definir variável. Aqui. Erro. Aí aqui você pode colocar erro, salvar dados no SharePoint. Aí o que vai acontecer é, você pode colocar isso aqui para falhar também. Então, se falhar. Só que o problema é, como ele está rodando em cascata, o que vai chegar uma hora é que você, se você fizer esse tipo de controle, vai ser ruim, porque se esse aqui não, se essa ação aqui não falhou, ele não vai executar essa aqui. O que quer dizer que ele também não vai executar essa aqui de baixo. Então você vai ter que começar a criar condições aqui dentro para esse de baixo pular também, ó. Então se ele for ignorado, se o variável for ignorado ou for bem sucedido, você vai executar ele. Porque daí ele vai fazendo em cascata e senão ele vai começar a pular. Então esse tipo de coisa dá para você fazer, mas acaba sendo um perigo também. Uma das opções que dá para você fazer também é você adicionar a ramificação em paralelo. Então aqui, por exemplo, você adiciona a ramificação em paralelo e você joga essa ação de. Então aqui, ó, ele está criando ações em paralelo. Você joga esse escopo aqui, por exemplo, para cá, ó. E essa a variável para cá. Então você vai fazendo ações em paralelo que também dá. Então, se ele falhar, ele vai executar a variável aqui. Caso contrário, ele vai executar a variável de sucesso aqui. Então dá para você fazer esse tipo de validação para você evitar que aconteça falhas. Então você vai colocando sempre as falhas em ramificações diferentes, porque se ele não falhar, ele vai caindo nas variáveis ali e vai continuando no fluxo em cascata. Lembrando que sempre continua em cascata. Beleza? Manual? A minha dúvida, Renata, é no caso, você criou o fluxo e a gente, vamos falar de empresas multinacionais. Você está no Brasil, os conectores, a governança, algumas informações são de acordo com a realidade brasileira. E aí eu estou aqui no Canadá, e o fluxo que você criou é muito bom e você quer importar esse fluxo para mim. Eu consigo replicar isso e fazer as transformações do português para o inglês e as alterações de governança direto pelo fluxo, ou eu vou ter que alterar cada um dos aplicativos? SharePoint, Dataverse, etc, etc. Legal, uma boa pergunta. O que acontece é, uma das coisas que é mais avançada, mas é interessante vocês procurarem saber e começarem a estudar isso por fora, é uma parte que quando a gente está trabalhando com solução, a gente tem uma opção, deixa eu abrir a solução aqui para vocês. A gente tem, dentro da solução, a gente tem uma informação que é relacionada a variáveis. Então, pensa que a gente usou, por exemplo, o link do meu site, o nome da minha lista, que são nomes internos e que só servem para mim. Imagina que eu estou importando dentro do meu cliente, eu estou mandando isso aqui para vocês, e a gente não consegue, você não vai conseguir utilizar, porque você vai importar, esse fluxo vai começar a dar erro já porque o site não existe. Em alguns casos até não, a importação às vezes até falha, em alguns casos, dependendo da dependência que tem. Então, o que vai acontecer é, para você evitar esse tipo de coisa, fazer uma coisa mais genérica, dá quando você está trabalhando com solução. Se você não estiver trabalhando com solução, não dá. Dá para você adicionar dentro da sua solução a parte de variáveis, variáveis de ambiente. E aqui dentro de variáveis de ambiente, você pode definir a variável. Então aqui eu posso colocar site do SharePoint. Site do SharePoint. E aqui ele vai criar o nome interno da sua variável. Você escolhe qual que é o tipo de dados que você quer, então você pode colocar uma fonte de dados. Imagina que a gente, ali dentro do nosso fluxo, a gente utilizou a, a coluna, nome interno da coluna, a gente utilizou informações que às vezes elas podem ser genéricas. Então, uma das formas de você fazer é você utilizando, por exemplo, textos aqui de uma variável, e esses mesmos textos, essas mesmas variáveis de ambientes que você tem aqui dentro, você vai conseguir utilizar dentro do seu fluxo. E uma dessas formas é a fonte de dados. Então, você seleciona a fonte de dados aqui. A gente tem SharePoint, a gente tem Dataverse e a gente tem SAP, que é bem novo, mas funciona também. Você pode utilizar o SharePoint, por exemplo. Ele vai falar qual que é a conexão que você quer. Se você não tiver, você pode criar uma nova conexão. Seleciona qual que é o tipo de parâmetro, se é um site ou uma lista. E você seleciona qual que é o site atual. Então, aqui dentro, eu vou colocar o mesmo site que eu já tinha. Então, aqui dentro, eu posso colar aquele mesmo meu site, vou dar um salvar. Ele está criando essa minha variável. E depois que está criada, deixa eu dar um salvar no meu fluxo aqui.
Tá criada minha variável aqui, ó, site do SharePoint. Então, salvar. Atualizar minha página do meu fluxo. E isso normalmente, sempre que eu estou trabalhando com Power Automate, eu não faço outro fluxo a não ser utilizando essa forma, porque é a forma mais prática de você utilizar multi-ambientes. Então, aqui, ao invés de você passar o site manualmente, você vem aqui, ó, inserir valor personalizado. Selecione esse valor personalizado e aqui dentro você vai ver, ó, variáveis de ambiente. Então, aqui você pode pesquisar, só quando você está usando a solução, se não tiver, não dá. Você pesquisar site do SharePoint, ó, aqui já tem, ó. Então, site do SharePoint. Selecionei aqui. Ele automaticamente vai entender dentro da minha lista aqui, ó. Ele já entendeu que mesmo esse site do SharePoint é um site existente. Então, se eu rodar esse fluxo, ele também vai buscar dentro do mesmo site. Então, o que é legal é... Isso aqui é uma forma de você passar de um ambiente para outro. Porque você pode ver aqui que esse valor atual esse valor atual está usando o meu site. Mas se você jogar para dentro do seu ambiente, você vai lá e troca essa variável e o seu fluxo vai automaticamente estar refletindo aquelas informações. Obrigado. Nada que é isso. E a parte de políticas, conectores, essas coisas assim, se tiver alguma privacidade e toda a parte central da administração da Power Platform, que a gente vai ver mês que vem, a política também automaticamente já é aceita. Então, por exemplo, uma das coisas que eu falei para vocês criarem novos conexões aqui dentro, é porque ele gera essas conexões dentro da solução, na hora que você vai importar dentro do novo ambiente, ele já fala, ó, esse conector aqui não é permitido, ou não, de repente esse conector é permitido, só precisa que você passe qualquer conexão dele. Ele troca lá e boa. O Pedro levantou a mão. Opa, Renato, boa noite. Boa noite, Boa noite. pessoal. Renatão, primeiro, obrigado pela disponibilidade e pela excelência aí nas explicações, cara. Show de bola Não, mesmo, isso. tá? Obrigado. Minha pergunta, na esteira desse exemplo aí do fluxo que você criou aí, né, com alguns envios de e-mails, me ocorreu a seguinte dúvida. Quando a gente cria alguns aplicativos lá e interage com Power Apps, por exemplo, que outros usuários vão usar, né? Também. E dentro desse fluxo eu tenho essa questão de enviar e-mail. Qual é a forma correta, o meio de se fazer para que o uso o e-mail que vai ser disparado lá, né, utilize a credencial de quem apertou o botão no Power Apps, por exemplo? Sim. Uma das coisas que você pode fazer é, quando você está criando o seu fluxo no Power Apps e o seu gatilho é do Power Apps, ele vai sempre utilizar a conexão daquele usuário. Então, por padrão, ele sempre utiliza a conexão do usuário. Isso é definido por padrão. Então, aqui, por exemplo, se a gente troca o nosso gatilho aqui, deixa eu excluir o nosso gatilho aqui. Então, se a gente está utilizando a conexão com Power Apps, por exemplo, a gente tem essa primeira e a segunda, eu recomendo você utilizar a segunda, que é a mais nova. Quando você está utilizando esse conector do Power Apps, ele sempre que vem de um botão do Power Apps, ele vai utilizar a conexão do usuário. Então, qualquer envio de e-mail, ele já vai seguir o envio do próprio usuário. Então, você não precisa se preocupar com isso. O que dá para você fazer, caso você queira enviar com uma conta de sistema, por exemplo, eu normalmente configuro, se você estiver usando SharePoint ou se você estiver utilizando Dataverse, você pode criar uma tabela, uma lista diferente. E eu normalmente, quando eu preciso enviar e-mails padrões dentro do sistema, que são disparados através de um botão do Power Apps, por exemplo, dentro do meu fluxo, eu vou lá e crio um registro dentro dessa minha tabela ou dentro dessa minha lista do SharePoint e crio um registro novo dentro dessa lista chamado notificações. E dentro dessas notificações eu passo lá, ó, enviar para o e-mail X, a coluna, né, dentro dessa lista. Vai ter coluna de quem que é o e-mail, quem que vai estar em cópia, quem que vai estar em cópia oculta, qual que é o corpo do e-mail. E eu passo e crio esses registros dentro da minha lista. E crio um outro fluxo que vai disparar toda vez que um registro novo dentro de notificações é criado. A partir desse momento, ele vai enviar o e-mail como aquele responsável principal. Uma outra coisa que dá para você fazer, dependendo da conexão que você está utilizando, então dependendo do conector de gatilho que você está utilizando, aqui dentro do painel do seu fluxo, tem a opção de proprietários e tem a parte de conexões em alguns casos. Então aqui, ó, tem pop-up aqui, ó. Executar somente usuários X.
Então, aqui dentro, deixa eu clicar em editar. Em alguns casos, dependendo do conector que você está utilizando, você tem a opção de conexões utilizadas. E aqui dentro tem a opção de você utilizar fornecido pelo usuário da execução ou utilizar a minha conexão. Então, você pode definir para ele utilizar a conexão do sistema. Nesse caso, ele pode, dependendo do gatilho que você está utilizando, ele vai ignorar a informação daquele usuário e ele vai seguir o que está definido dentro do fluxo. Se o fluxo está definido em enviar como Renato, ele vai enviar como Renato. Então, tem esses dois cenários. Vai depender muito do que você precisa mesmo. Mas dá para você trabalhar com ambas informações. Beleza? Nada que é isso. Ricardo levantou a mão. Boa noite, Renato. Cara, eu Boa ia noite. fazer basicamente a pergunta dessa última parte que você mostrou aí agora. Era quando você faz o compartilhamento do. A gente tem aqui, né, alguns fluxos de trabalho que um colega criou e ele compartilha esses fluxos com a gente, para a gente dar manutenção posteriormente, né? E a gente desenvolveu um chatbot, falando muito rápido, que ele trabalha muito ativando os gatilhos do Power Automate, né? Minha pergunta é, e eu vou até conferir isso, né? Se quando lá do chatbot eu starto uma ação lá e ele precisa startar um fluxo do Automate, qual é a conexão que está sendo utilizada, né? É de quem criou aquele fluxo ou é da pessoa que está, né, acionando ali? E essa última parte talvez seja exatamente o que eu preciso ver que esteja configurado ali com quem criou o fluxo, né? Uhum. Então, depende do chatbot. No caso do Power Virtual Agents, normalmente ele segue o padrão, é diferente do Power Apps. O chatbot ele segue o padrão do usuário que fez a criação do fluxo. Porque o Power Virtual Agents ele pode ser publicado fora. Então, por conta disso, ele não fica diretamente conectado com uma conta de organização daquela pessoa que está ali dentro usando o bot. Então, nesse caso, o Power Virtual Agent especificamente, ele utiliza a conexão do autor do fluxo. E vai determinar dentro do seu fluxo a conexão dentro de cada gatilho que vai determinar quem que vai estar mandando aquele e-mail de notificação, que vai estar criando aquele registro do SharePoint. O que eu recomendo normalmente, em alguns casos, é criar uma conta sempre para as empresas, para os meus clientes. Eu recomendo criar uma conta de serviço, que vai ser uma conta genérica, chamada serviços, @Renato Romão, por exemplo, para você enviar e-mails, para você criar registros dentro do SharePoint. Porque imagina, a gente está trabalhando com SharePoint e legal, no primeiro momento estou desenvolvendo aqui, tudo bem ficar salvo como Renato. Agora imagina um cliente grande ou uma empresa grande e todos os registros que ficam salvos dentro do SharePoint, se precisar de histórico, vai estar lá escrito Renato Romão que fez a criação. Aí acaba sendo ruim, assim, de certo ponto. Sem contar que se eu sair da empresa, desativarem minha conta, trocar de licenciamento, tudo o fluxo que está conectado na minha conta vai ser afetado. Então, nesse caso, o padrão normalmente que a gente segue é cria uma conta de serviço, a conta de serviço vai ser responsável por todas as conexões que existem dentro daquele fluxo. E se você precisar dar manutenção, outras pessoas darem manutenção, ao invés de utilizar a mesma conta com senha compartilhada, você pode entrar com o seu usuário, edita o fluxo, salva, só que sempre conecta para utilizar a conta do próprio conta de serviço para mandar e-mail, salvar informações no SharePoint e tudo mais. Então, é uma forma de você viabilizar esse tipo de configuração dentro da sua empresa também. Eu acabei chegando um pouco atrasado hoje, mas, cara, pegar essa última parte foi extremamente importante. A gente está com Show. o caso agora mesmo, justamente, né, que o colega que criou, que compartilhou, vai ser desligado. Uhum. Então a gente corre. Agora eu vou correr atrás aqui hoje ainda para provavelmente criar tudo isso aí, né? E ver como é que isso vai se resolver. Mas, pô, bacana demais. Obrigado, cara. Nada que é isso. É isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Antes da gente encerrar nossa aula? Show. Obrigado pela participação de vocês aí. Obrigado, Vitor, novamente aí pelo espaço. Espero que tenha ajudado aí todo mundo. Eu tenho um comentário rapidinho, aproveitando que você falou um pouco sobre Dataverse. Uhum. Vou tentar ser bem rápido aqui, porque, assim, eu sei que
para quem está começando com Dataverse ou até começando com os conectores, é um tanto quanto complexo montar os filtros e por aí vai. Você tem expressões no Power Automate que elas não funcionam como filtro no Dataverse, por aí vai. Daí tem algumas ferramentas que vocês podem utilizar para facilitar a vida de vocês. Acho que eu mostrei uma das primeiras aulas, vou mostrar novamente aqui. Só a título de conhecimento para aqueles que vão trabalhar ou já trabalham com o Dataverse como fonte de dados ou parte aí dos fluxos que vocês forem criar. Tem uma ferramenta aqui nesse XRM Toolbox, vocês podem procurar na internet para fazer o download dessa ferramenta. Tem essa ferramenta aqui, ó, essa tool, chama DRB, né? Dataverse REST Builder. Como que ele funciona? Você conecta no ambiente que você estiver trabalhando, e aí uma vez conectado, vou esperar conectar aqui, você pode abrir o DRB e ele vai te ajudar a escrever os seus filtros ou ordenação, categorização das informações que você quiser extrair do Dataverse. Então, vou começar uma nova coleção e aqui é onde a coisa funciona. Se você vai obter resultados através de uma ação do Dataverse que se chama lista, dentro do Power Automate, você pode selecionar esse Retrieve Multiple, e daí você vai escolher qual a tabela que você quer consultar. Vamos lá, se for a tabela de conta, escolhe aqui tabela de conta, ele vai buscar informações nessa tabela. Ah, carregando, carregando. Pronto, carregou informações das minhas tabelas. Se eu vou trabalhar em otimizar minha consulta, eu posso escolher especificadamente quais os campos que eu quero retornar na minha seleção. Então, vou escolher alguns aqui, só a título de treinamento mesmo. Escolhi 3 colunas. Daí eu falo se tem algum relacionamento que eu quero trazer como resultado da minha consulta, eu posso escolher esse relacionamento. Eu posso escolher o filtro aqui, ó, montar o meu filtro, tudo de forma visual. Então, vamos supor, eu quero todas as contas que comecem com a letra A, por exemplo. E aí eu posso montar esse filtro e utilizar diferentes combinações. Se tiver filtros com AND, com OR, eu posso montar tudo aqui nessa ferramenta, posso escolher a ordenação. E aí depois que eu faço tudo isso, eu vou aqui nessa tab do Power Automate e aí eu tenho a minha consulta pronta. Tá? Essa sintaxe aqui não é a sintaxe das expressões do Automate, é a sintaxe da Web API do Dataverse, que é utilizado naquele conector lá do Dataverse, tá bom? Então, se sua consulta for bem complexa, se for utilizar, sei lá, Fetch XML e por aí vai, eu sugiro utilizar isso porque você não precisa se preocupar se a sintaxe está certa ou não. Ele já vai montar isso aqui para você, beleza? Muito bom. Então, fica a dica aí de... Inclusive, aí, o Victor comentou aí das selecionar as colunas e tudo mais, nessa parte aí. É super interessante porque isso reduz pra caramba também a questão de performance. Ao invés de ser considerado ao SharePoint, por exemplo, que para você fazer filtro de coluna é mais fácil utilizar a API do SharePoint. No Dataverse você vai lá e passa as colunas que você quer. Você não busca coluna desnecessária. E com isso você reduz muito, muito a questão de performance também. Deixa eu compartilhar a tela errada agora. Isso. Aqui ele te dá umas outras coisas que não está relacionado com consulta específico, mas funciona lá para o... Na verdade, até está. Se você vai, por exemplo, eu sei que a tabela de conta se associa com a tabela de contatos, né? Então, eu posso chegar aqui e configurar, ó, dos meus relacionamentos, eu quero, por exemplo, pegar a tabela de contato, vamos lá, contact, e eu quero retornar o nome completo do contato.
Seleciono isso, coloco lá, e aí se eu for no Automate, ele já me traz também valores adicionais que eu posso incluir na minha consulta. Número de resultados, de registros que eu quero retornar na minha consulta e por aí vai. Então, isso aqui, na minha opinião, é uma mão na roda, porque você não precisa aprender a sintaxe de tudo isso para poder configurar os seus conectores. Tá bom, gente? Desculpa aí passar Não, super essa útil. funcionalidade aí no finalzinho, mas eu acho que é uma boa também. Já sofri bastante para montar muita coisa e você tem que pesquisar sintaxe do Web API, do Dataverse, mas tá aí. Espero que ajude aí a galera. Gente, obrigado por mais uma semana aí de aprendizado. Renato, obrigado por esse conteúdo, assim, fantástico. A gente vai subir a aula, eu subi a aula 13 hoje, mais cedo. Subi a aula 14 já para a turma que está acompanhando. E aí, semana que vem, Power BI com o Pedro Paulo, tá bom, gente? Não percam a aula. Seguimos firme aí até o final, tá bom? Um abração e Obrigado, bom final de pessoal. semana para todo mundo. Obrigado, Igualmente. igualmente. Boa noite. Tchau. Valeu, gente. Obrigado, boa noite.